I know you. You're Stephen King. You write those horrible books, those horrible, horrible books. Fique longe de bueiros e festas de formatura, porque está começando o Dissecando Stephen King, o projeto onde exploramos as entranhas de todos os livros do Rei do Terror em ordem de publicação. E hoje eu estou muito feliz porque vamos começar o nosso programa de fato com o episódio 1 de Carrie. E eu me recuso a falar Carrie é estranha porque eu odeio esse título que pratica bullying na personagem principal. Antes da gente começar aqui o nosso primeiro Clube do Livro do King, eu gostaria que vocês se apresentassem. Boa noite, pessoal. Nicolas aqui. Bora começar, né? Primeiro livro, Carrie. Eu já estava muito ansioso para participar desse podcast, porque eu sou o fã de Carrie, né? Meu primeiro livro do Stephen King. Então é isso aí. Bora lá, primeiro episódio, que eu já tô hypado. Oi, gente. Meu nome é Thaís Ramos. Sou a Voodoo Plush no Instagram e no TikTok. Autora de Du, vai ser lançado pela editora Pendragon esse ano. E eu tô bem ansiosa pra gente começar a falar de Carrie. Eu adoro Stephen King e eu acho que eu falo por todo mundo aqui que ele influenciou todo mundo de algum jeito, mesmo que esteja só de subconsciente. A gente já esqueceu, mas continua influenciando. Enquanto eu estava meio que acompanhando a história, acho que agora eu já vou começar a falar mesmo antes do Rodrigo sem... Ok. É porque ele tá à frente agora, daqui a pouco eu esqueço. Tem problema? Não, pode seguir. Enquanto eu estava acompanhando a história, eu percebi o quanto de coisas que eu peguei ali sem querer. Eu ainda não tinha lido o Carrie, mas eu tinha acompanhado os filmes, os mais novos, né? Acompanhei os filmes mais novos. E muita coisa mesmo do livro é muito igual ao filme de 2002. E eu percebi que em muitos livros eu peguei coisas dele, inclusive essa questão aí do bullying. Tudo bem que eu sofri bullying na escola, né? Então, essa foi uma das razões de eu começar a escrever terror, porque eu fantasiava uns jogos mortais de uns bullies. Aí eu comecei a criar as histórias baseadas no bullying. Então, toda vez que tem bullying na minha história, nas minhas histórias, eles sofrem muito. É isso. Mas eu percebi que tem essa coisa meio... Eu fiquei, nossa, eu nunca li essa história, mas, cara, é como se eu tivesse lido. É como se, sei lá, o filme foi tão profundo que é como se eu tivesse lido e tivesse me inspirado. Você viveu, Carrie? Na verdade, eu vi coisas até piores acontecerem, mas tudo bem. Mas eu pretendo ter todo um trecho aqui em que a gente vai falar sobre bullying. Eu pretendo fazer essa sessão. Ah, então tá bom. Desculpa aí ter me apontado aqui, é que eu lembrei. Tudo bem. Thaís é ansiosa, gente. Assim. Demais. Eu sou Rodrigo Araújo e eu nunca tinha lido Carrie. Eu tinha assistido o filme da década de 70. Até hoje eu não assisti os outros. Não sei se eu tenho tanto interesse, sinceramente, apesar de vocês terem falado muito bem do de 2002, né? Eu gostava bastante do antigão, mas eu gostava dele como clássico de filme, de cinema, sabe? É um filme do Brian De Palma e tal. Eu não pensava tanto como uma história do Stephen King. No episódio 0 eu contei um pouco de como eu comecei a curtir o King, mas eu nunca tinha... Apesar de saber, né, que a obra é dele, eu nunca conectei tanto as coisas, assim. Pra mim, o Carrie era uma história que eu não via tanto King naquela história. Mas isso mudou muito agora, e eu gostei demais da experiência de ler Carrie com vocês. Inclusive, já começo aqui a minha primeira pergunta, que foi, comparado com o resto que vocês já conhecem do King, porque nós já não somos leitores virginais do King, né? Nós três já temos certa experiência com ele antes de começar esse projeto. Qual foi a reação de vocês em começar no comecinho da carreira dele aqui em Carrie é Estranha? E se é um choque diferente, é muito diferente do que vocês leram em livros mais famosos? E já aproveitando, o que vocês acharam do Carrie em si? Não achei tanta diferença assim, não. Eu acho que, assim, em questão de, talvez, pensamentos que ele passou ali, porque acho que independentemente do quanto a gente tenta fazer os personagens e a história em si, diferente da nossa concepção, daquilo que a gente acredita, né, nos nossos conceitos, uma hora vai cair ali.
E, de repente, talvez a forma como ele vê as coisas, tem momentos que ele mencionava, acho que foi na nota, né? Nota do autor. Ele mencionou sobre ele ter visto bullying na escola dele, que ele não participou, mas ele também não se pronunciou a respeito porque ele era muito novinho. Então, sabe, coisas desse tipo acontecem. Você pega um livro na frente e você percebe que a perspectiva dele talvez possa ter mudado. Ou até ser influenciado, né? Dependendo de qual foi a época, ele pode estar assim, sob efeito de alguma coisa estranha. Então, né, isso vai alterar um pouquinho. É possível. Para isso, eu não vi tanta diferença assim, não. Eu achei muito bom a forma como descreveu as coisas, como narrou a história. As partes da Carrie com a mãe dela, eu acho que para mim foi a mais aterrorizante. Eu tenho muitas essas coisas de achar que, sabe, quando você coloca mãe no meio e a mãe ela trata o filho dessa forma, é muito pesado, porque o filho enxerga a mãe como uma rainha, né? Tipo, é uma deusa. Então, tanto é que a narrativa da Carrie, a visão da Carrie na história, ela basicamente passa muito isso, né? Que apesar dela ser maltratada, ela vê a mãe dela como se ela estivesse falando a verdade absoluta. Ela acredita em tudo que a mãe dela fala. Quando ela tá muito, muito triste, quando ela tá chorando lá, ela acredita que ela que cometeu um erro, mesmo ela não tendo feito nada. Então, eu acho que essa é a parte mais pesada, e eu gostei bastante. E tá longe de ser a única vez que ele vai abordar essas coisas, né? Porque várias vezes ao longo da bibliografia do King, ele tem muitos... É curioso até que muitos vilões do King são pais e mães, né? De personagens. É muito, muito sinistro pensar nisso. E você, Nicolas? Qual que é a sua... Você achou muito diferente o Carrie do... É porque você já curte muito o Carrie, né? Mas você vê muita diferença disso pro que ele foi escrever no futuro? E já dizendo a sua opinião, sua opinião geral do seu livro favorito. Eu sou muito fã e eu fiquei muito mais focado no King antigo, né? Que seria até a escrita de It ali, mais ou menos. Que foi também até mais ou menos onde eu cheguei no projeto de ler a obra dele completa por ordem cronológica que eu fiz antes, né? Mas assim, o Carrie, pra mim, ele é um marco gigantesco, né? Porque eu acho que eu comecei a, de fato, escrever terror depois que eu comecei a ler Stephen King. E eu comecei a ler Stephen King por Carrie. Então, pra mim, na verdade, Carrie tá no topo, sabe? Apesar de ser o primeiro livro dele, pra mim, Carrie é perfeito. E o resto, entendeu? É mais ou menos assim que funciona comigo. Mas apesar de eu ter lido muitos outros livros deles que são muito bons, né? Ainda assim, Carrie, pra mim, a deusa do rolê, assim, sabe? Tipo, ele é o principal, assim, pra mim, de todos, assim. E quanto à escrita dele, eu vejo evolução, sim, sabe? Primeiro porque Carrie é um livro super curto, né? E a partir de Carrie, todos os outros livros geralmente têm cerca de 400, 500 páginas. Então a profundidade em si, não necessariamente, mas ele desenvolve muito mais, né? Eu acho que é o primeiro ponto que a gente consegue ver claramente, assim. E isso que você falou a respeito de vilões de pai e mãe, né? Que serem muito comuns na obra dele, realmente isso procede, assim, porque acho que é tipo 90% da coisa, assim, é nesse sentido mesmo. Quanto à escrita dele, a evolução da escrita dele, eu não sei, assim, exatamente precisar para vocês, assim, os pontos que eu considero que ele evoluiu, assim. Acho que é mais essa questão do desenvolver mais a história mesmo, né? Porque em relação a volume de páginas que eu quero dizer, assim. E agora, o que eu achei do meu livro favorito, a sexta ele é o vez seu que eu li filme favorito? Tipo, fora King? Ele é meu livro favorito, tipo, geral, assim. Do Stephen King, de terror no geral, de literatura, enfim, é Carrie mesmo. É o livro que bateu, assim, comigo e tá comigo até hoje, assim, de forma bem, bem forte. E realmente ler de novo, agora pela leitura coletiva com vocês, trouxe tudo de volta, sabe? Toda a sensação que eu sentia antes de estar ali, né, mergulhado na história e reassistir todos os filmes. É muito doido, assim, né? Reviver tudo isso. E muito bom ao mesmo tempo, né? Eu concordo que, assim, eu acho Carrie excelente. O meu saldo final tipo, estupendo. Eu achei a experiência maravilhosa. Como eu já sabia que ia ser, porque eu conheço o cara, né? Mas eu não acho ele tão bom quanto outros livros, até outros livros que vocês já leram. O próprio It, o próprio Iluminado, os livros... Só pensando nos mais terror, né? Eu não acho que ele é tão bom quanto.
apesar de eu achar esse livro muito bom. E se você puder explicar exatamente, porque assim, você explicou por que o livro em si é bom, mas se puder explicar o porquê que ele é tão especial assim pra você, ao ponto de você achar ele melhor do que os outros, do que e ser o seu livro favorito mesmo, porque assim, eu acho que eu consigo, se eu fosse supor assim, por que alguém teria esse como um dos livros favoritos? Esse é um livro extremamente emocionante, eu diria. Ele é não só emocionante de fazer você chorar nem nada, mas ele é visceral, né? Tanto na temática quanto na prosa e tal, ele é muito intenso. Mas assim, você saberia dizer por que exatamente que ele é o seu favorito? Se fosse perguntar pra você na rua, assim, por que o Carrie é o seu livro favorito? Bom, assim, primeiro, é um livro curto, né? Uhum. Eu adoro histórias curtas, intensas, diretas, sem rodeios. É o primeiro ponto, assim. E eu descobri isso quando eu li Carrie. Segundo, por conta da dinâmica da história. Aquele vai e vem, assim, sabe? Ah, tem uma reportagem que fala que aconteceu isso lá na frente, aí depois ele descreve a cena, aí depois volta com a visão de outro personagem. Eu adoro isso, né? Essa dinâmica da história, assim. Terceiro, o poder da Carrie, telecinético. Eu acho fodástico essa coisa de mover os objetos com a mente, assim, sabe? E Uhum. a maneira como o King trouxe isso, dela destruindo literalmente a cidade inteira, né? Praticamente transformando no Chamberlain numa cidade fantasma no final, foi muito forte, assim. Eu achei, tipo, mano, que isso, sabe? Assim, num livro Uma tão catarse, curto, né? isso, num livro tão curto, essa coisa toda que aconteceu, sabe? Assim, e quarto, o lance ciência e religião, que ele confronta, né? Será que a Carrie é amaldiçoada, como a mãe dela fala, ou é uma coisa genética mesmo? Será que é uma mistura dos dois? Aí você fica naquela dúvida e isso mexe muito comigo também. Então, eu acho que são esses 4 pontos aí que fazem a Carrie ser o meu livro favorito mesmo. Gente, vale ressaltar também que Carrie influenciou inúmeras obras na ficção, não é mesmo? Tem mas muita referência de Carrie em tudo que é obra de terror. Não tudo que é obra de terror, mas vocês sabem, né? Muitas Uhum. obras têm referências diretas ou indiretas de Carrie. Então, isso tudo que o Nicholas sentiu, eu acho que muita gente mesmo sentiu, não só pelo fato do livro ser um best-seller, né? É uma razão, né, para ele ser best-seller. Então, vale ressaltar, né? Eu acho que eu gosto da ideia da história, tá ligado? Eu senti muito isso, não tanto lendo o livro, mas vendo o filme. Porque a gente vai falar dos filmes aqui, mas eu assisti o da década de 70, e quando chegou na cena do baile, a cena do banho de sangue, e depois, quando... Assim, na verdade foi mais depois. Vocês lembram aquela cena quando ela tá voltando pra casa? E ela, tipo, já tá tudo escuro, assim. O filme é um pouco diferente, né? Não é a cidade inteira que pega fogo. Mas tem a cena no final em que ela tá entrando na casa e ela já tá com o vestido todo ensanguentado. Eu olhei pra aquela cena, em parte é porque o Brian De Palma, ele é muito bom em filmar cenas que ficam parecendo quase... Sabe quando uma cena de filme parece quase um quadro? Tipo, ele resume toda a situação numa imagem, assim. E quando você vê aquela menina toda desiludida, cheia de sangue, depois de causar um massacre de ódio e vingança, entrando na casa, assim, eu olhei pra aquilo e eu pensei no Stephen King, tá ligado? Na década de 70, pensando aquela coisa que todos nós, como autores, ouvimos, né? Que é aquela... De onde você tirou isso, tá ligado? Como, sabe? Como que o cara chegou nessa história de uma menina que sofre na mão de todo mundo e se vinga simbolicamente, né? Ela tá banhada de sangue, ela tá tipo, nesse inferno. Cara, eu fiquei olhando e falei, cara, são imagens muito fortes, ideias muito fortes. Então não é surpresa nenhuma que esse livro tenha explodido logo quando saiu, né? Sim, e a gente tem que considerar também que ele quase foi pro lixo, né? Foi a esposa Sim! dele que falou: Conta a não, história, não, você conta a vai ter que história. escrever isso aqui, porque tá muito bom, você vai ter que escrever isso aqui. Gente, dá um aplauso aí pra Tabitha King, né? Vamos lá. Ah, sim. Nossa heroína, Tabitha King. Precisamos ler livros dela também, porque ela tem livros aí. Cara, eu posso te falar algo a respeito da cena da Carrie e o banho de sangue e a sensação que ela teve? Eu vejo de onde isso saiu com uma facilidade, porque assim,
eu já vivi e presenciei muita coisa na escola que eu estudei. Então, eu vejo isso com uma facilidade, mas é um negócio que todo mundo aqui conhece com certeza. Aquela expressão que a Carrie faz, quer dizer, eu não sei, né, sobre o filme, porque cada um aqui viu um filme diferente, acho que só o Nicolas que assistiu tudo, né? Então, Da década de 70, você assistiu a de 2013, né? Ou de 2002? 2002. Ah, tá. Eu só assisti essa. Mas assim, uma das coisas que eu acho muito legal no filme de 2002 é que a atriz é muito, muito, muito expressiva. Você realmente consegue sentir tudo que ela tá sentindo, só com umas feições que ela usa ali. Mas enfim, uma coisa que eu acho que foi da metáfora, não sei quais são os hábitos das crianças e adolescentes nas escolas americanas direitinho. Eu sei o que passa no jornal, né? E o que passa no jornal costuma ser um pouco mais pesado, né? O cotidiano. Então, assim, baseado no que eu já vivi, a cara que a Carrie faz quando ela tá toda suja de sangue e ela entra dentro de casa é exatamente a mesma cara que eu já vi inúmeros colegas meus fazendo depois que levavam uma ovada depois na hora do aniversário, sabe? Eu já vi gente chorar e chegar em casa, tipo, segurar rir, tipo, na escola, aquele riso de nervoso que você questionou, e chegava em casa chorando, tipo, traumatizado, porque, tipo, cataram, sabe, as crianças eram cruéis, não era só questão de pegar uma caixa de ovo e tacar a caixa inteira em cima. Eles deixavam o ovo apodrecer. Tinha gente que enterrava até ele ficar preto pra tacar em cima. Então, tipo, realmente, quem estudou ali sofreu um pouquinho. Então, essa expressão que a Carrie fez é exatamente essa expressão. Que eu já vi vários colegas meus fazendo e ficar assim, aterrorizado quando chegava perto do aniversário. E falava, não, eu não vou a semana toda, porque eles vão me perseguir. Então, é tenso. Eu sei de onde quem tirou isso, basicamente. A ovada no aniversário é a versão brasileira do banho de sangue, é isso? Basicamente. Basicamente. É o mesmo feeling que a Carrie sentiu ali. Não vou comparar com sangue de porco, né? Mas, tipo assim. Eu não sei, sinceramente, qual que eu prefiro. Eu não sei. Eu acho que sangue de porco é um pouco mais traumático. Pra mim, eu acho que ia ser melhor, porque eu não tenho medo de sangue, não. Sinceramente. Eu acho genial o lance do sangue. Por isso que o cara é gênio, né? Porque o sangue, ele simboliza trocentas coisas, né? Simboliza a menstruação dela, simboliza sangue de Cristo, que tem tudo a ver com a história, né? Com o fanatismo religioso. E, pra mim, a cena mais impactante do livro, pessoalmente, foi no momento... Porque a gente lê no livro essa cena 2 vezes acontecendo. Não sei se vocês lembram. Primeiro a gente tem o baile na perspectiva geral, digamos assim, dos alunos. Depois na perspectiva da Carrie, né? O que ela tá pensando, né? E quando a gente tá vendo na versão que ela tá pensando, cara, pra mim aquilo foi... Ok, esse é o Stephen King, esse é um dos melhores autores que eu conheço, e esse cara é foda mesmo, porque a forma com que ele descreve o estado mental dela, em que ela tá num quase paraíso, assim, nossa, talvez a minha vida tenha alguma esperança de alegria pra aquela decepção máxima, assim, e ela volta pro momento da menstruação, que é o começo do livro. Cara, pra mim aquilo foi de arrepiar, assim, nossa senhora. O terror psicológico a mãe dela colocava em cima dela por causa da menstruação, ele já explica um pouco do porquê que ela era tão aterrorizada com sangue, né? Porque acho que o surto dela foi exatamente por causa disso, que ela já tinha esse medo, entre aspas, de sangue, ela não gostava de ver, sentia nervoso, e ela simplesmente levou um banho de sangue, né? A pior coisa que eles poderiam ter feito, qualquer outra coisa seria menos pior do que um banho de sangue pra ela, né? Exatamente. Se vocês não se importarem, assim, eu não tenho muita coisa pra falar pessoalmente sobre o fanatismo religioso. Eu acho que ninguém aqui não é muito discutível que a mãe da Carrie tá errada, né? Eu acho que isso não... ninguém vai erguer essa bandeira. Mas eu queria falar mais sobre o bullying, que é a forma com que o livro aborda esse tema, porque eu acho que mais até do que o fanatismo religioso, o livro é mais sobre bullying, né? E eu tava falando que enquanto eu tava lendo o Carrie, eu tive meio que uma epifania, que eu comentei com vocês que estalou na minha cabeça, assim, que Carrie é possivelmente uma grande metáfora para tiroteio americano, daqueles tiroteios de Columbine, aquelas coisas que acontecem direto nos Estados Unidos. Ele foi professor
quando adulto, né? E ele presenciou bullying acontecendo entre as alunas dele, né? E eu fico imaginando muito esse professor, um escritor quase que como o hobby na época, né? Antes dele ficar rico e famoso, pensando nessas coisas, né? Porque, meu Deus, por que essas coisas acontecem? Como é que a gente pode fazer para evitar isso? Você me descreveu aí, não o Stephen King. Meu Deus do céu. O professor que sofreu bullying. Você é professora também, né? Aham. Então, assim, eu não tenho certeza, mas fiquei confusa agora. Mas pelo que eu vi, eu acho que. Não, eu acho que ele não fala sobre sofrer bullying, ele fala sobre ter presenciado. Eu acho que no Sobre a Escrita ele fala sobre duas meninas que ele conhecia, que cometeram suicídio e que inspiraram Carrie, mas eu acho que ele não sofreu bullying, acho que você tem razão. Diretamente, né? É o que tem na minha cabeça, que ele via, na verdade, as duas Carries da vida dele, né, na escola, Uhum. e ele presenciava a questão de colocar aquela folha, tipo, me chuta nas costas das meninas. Tinha uma que usava a mesma roupa sempre, aí uma vez que ela usou uma roupa diferente, eles massacraram ela. Ele explicou essa questão de fanatismo religioso na casa de uma delas. Acho que uma das meninas também sofria de epilepsia, uns negócios assim. Então as meninas tinham esse caráter estranho, assim, né? E eu acho que é nesse ponto que a história começa a ficar mais complexa para ele, né? Porque eu já vivi isso escrevendo algumas histórias, né? Que a gente, às vezes, vem um lampejo de ideia, aí a gente começa a escrever e as coisas começam a se encaixar na nossa cabeça, né? Eu acho que quando ele começou a lembrar dessas garotas, foi justamente o ponto que a história dele começou a ficar complexa. E a gente vê o quanto o tamanho que isso ficou, né, no final do livro. Porque todos os personagens que estão na trama, eles têm a sua complexidade de certa forma, né? Porque eles são adolescentes, mas não sabem exatamente o que estão fazendo, mas e a Carrie, tipo, ela é a vítima da situação, mas olha a crueldade que ela tem dentro dela, né? Enfim, tem muita coisa pra gente conversar a respeito disso, né? Então, na verdade, eu guardei 4 nomes aqui de personagens diferentes. Eu acho que seria bacana a gente dissecar, olha só, um por um. E aí a gente ter as nossas opiniões sobre cada um deles, porque eu acho que o ponto máximo, Carrie, do livro, o filme peca um pouco nisso, apesar de eu gostar do filme, é os personagens. Em tudo do King, né? O King, ele é maravilhoso em personagem. Começando pela Carrie. Eu não vou deixar ela por último, não. Vamos falar dela direto. Nós 3. Eu pensei que você ia começar pela personagem que todo mundo aqui sentiu vontade de secar de verdade, que é a Chris. Ah, não, vamos chegar na Chris. Mas assim, Thaís, pra você, isso é um assunto delicado. Vamos devagar aqui. Carrie é vítima, ela tem culpa, E aí? Como você julgaria Carrie White? É sério? Você tem dúvida do que eu... Eu acho que é controverso isso. Olha, pra mim não tem controvérsia nenhuma. Ela é obviamente uma vítima. Tudo que ela fez foi, assim, uma explosão de tudo que ela manteve contido dentro dela. Basicamente o que eu acho que o Stephen King ele fala na própria nota. O que teria acontecido, o que aconteceria, melhor dizendo, o que aconteceria se essas pessoas que sofrem bullying diariamente, que sofrem muito, às vezes sofrem muito mais do que a gente imagina, fariam se elas tivessem poderes. Se elas tivessem superpoderes, o que não teria acontecido? O que a Carrie fez não foi algo que ela fez porque sim, porque eu queria testar. Se furar dói? Não, ela fez porque ela explodiu. Foi basicamente isso. Ela já tinha sofrido tudo. O banho de sangue é a representação disso. Tipo, levou ela ao limite. Ela enlouqueceu, basicamente. E não foi à toa. Então, eu acho que sim, né? Não tem como ela não ser uma vítima. Pra mim, ela é só uma vítima mesmo. Foi uma vítima do começo até o fim. Que fim, né? Que me deixou muito triste aquele fim. Você também ficou... Eu fiquei deprimidaço no final desse livro. Mas, assim, só um adendo ao que você falou. Se as pessoas que sofrem tanto tivessem poder, o que elas fariam? Nos Estados Unidos, elas têm, porque você compra uma arma mais barata do que um PlayStation 5, né? Talvez isso tenha algo a ver com as coisas que acontecem lá, não sei, né? Enfim. E você vê o que acontece, sai no jornal. Pois é. E você, Nicolas, qual que é o seu ultimato de Carrie White? Cara, é muito difícil não chamar ela de vítima, né? Porque contemplar tudo que ela passou, né? Tipo, primeiro começou com a mãe, né? Ela era criancinha já. Ela já Sim. foi espancada porque viu a menina que tava lá
tomando sol, né? Perguntando sobre os seios dela, enfim. A gente tem a primeira manifestação do poder dela. Aí depois, ainda por conta da mãe, né? A maneira como ela se comporta na escola, a maneira como ela se veste. E isso, né? Tipo, vítima não, alvo, né? Para os adolescentes, de certa forma, né? E ela se permitir sentir, viver isso, né? Até o momento que ela descobre o poder dela. Só que, assim, eu concordo que ela seja realmente uma puta de uma vítima, né? Infelizmente, ela sofreu pra caramba. Só que eu acho que ela passou dos limites. Assim, a partir do momento que ela ligou o sprinkler, que chama? Aquele negocinho que solta água, assim? Sim, sim. Depois que ela toma o banho de sangue, né? A gente percebe que ela ultrapassa um limite, né? Que ela não consegue mais segurar o poder dela e ela começa a destruir absolutamente tudo e todos, quem tiver no caminho, e é isso aí. Então eu acho que ela é uma mescla, né? Ela é uma mescla complexa entre crueldade e vitimismo, né? É meio difícil de, de definir a Carrie, assim, Você não acha que ela é 100% inocente? Não, eu acho que não. A partir do momento que ela começa a destruir tudo, né, tudo e todos, eu acho que ela perde esse posto de inocência aí. Eu acho que esse lance da interpretação do poder dela é muito interessante, porque a gente tem uma interpretação, tipo, simbólica, né, que a Thaís falou claramente, a raiva dela, a gota d'água, ela não aguentou mais todo aquele abuso, todo aquele sofrimento, toda aquela raiva, isso simbolicamente, mas se a gente for ver literalmente, nos poderes de telecinese dela, é um pouco diferente do livro pro filme. Eu não sei se vocês não perceberam isso, o quanto que ela perde o controle. Porque no filme da década de 70, aí vocês podem, por favor, vocês que viram as outras versões, me dizer se é diferente, mas no filme da década de 70, pra mim, pelo menos, ficou muito claro que ela pirou. Ela, no momento que caiu aquele balde de sangue na cabeça dela, ela despirocou completamente e eu acho que em algum nível ela nem tinha consciência do que ela estava fazendo. No filme. No de 2002 também. Ira, total. Tanto que, na década de 70, quando ela volta pra casa, vocês lembram como a cena em que ela sobe as escadas e a mãe dela tá escondida atrás da porta? Lembram disso? Perto do final. Lembro. Nessa cena, a Carrie, ela chega e ela meio que olha para as próprias mãos cheias de sangue, assim, e ela fica um tempão meio que parada, assim. Eu interpretei aquilo como ela começando a voltar a esfriar a cabeça e entender o que aconteceu. Pra mim, ela teve tipo um frenesi que durou 1 hora, mais ou menos, em que ela matou dezenas de pessoas, voltou pra casa, e quando ela chegou, ela respirou, acalmou, e ela percebeu o que tinha feito. É nesse momento que eu acho que valeria ter um psicólogo entre a gente para poder falar a respeito disso. Porque assim, porque ela tem poderes que ela não é uma pessoa normal. Então, assim, considerando tudo que ela passou e o que ela viveu, seria muito, muito, muito fácil ela ter algum problema psicológico de psiquiatria, né mesmo? Ah, com certeza. Pelo menos depressão, né? Seria muito fácil ela, tipo, ter um apagão na hora de um susto muito forte, tipo, um estresse muito forte, e fazer as coisas sem perceber. Quando vê, tipo, na calma, o sangue vai esfriando, aí que ela voltou ao normal. Eu acho que foi isso que eu entendi com o filme. No livro já não foi assim. No livro, pelo que eu entendi, ela tinha consciência do que estava acontecendo. Uhum. Então, eu queria uma visão, assim, profissional sobre isso, sabe? Pra saber o que poderia ter acontecido ali com ela. Mas mesmo na versão do livro, que é a canônica, né, a oficial, você vendo que ela tinha, assim, consciência do que estava fazendo. E ela até pensou, assim, fulaninho, vou matar, vou queimar, vou eletrocutar. Mesmo assim, isso não muda a sua visão de que ela é essencialmente uma vítima. O que vocês me disserem vai tirar minha visão de que ela é uma vítima. Então, assim, tudo bem, cada um com a sua perspectiva, mas acho que ainda por conta de eu ter vivido bullying, eu ter visto muito bullying, eu entendo, sabe? Eu entendo tudo que ela sentiu. Na pele também eu senti muita coisa do que ela sentiu. Então, na verdade, a minha opinião polêmica, que eu falei que ia deixar pra falar isso no podcast, porém, eu estava com um pouquinho de medo de vocês me jogarem. Se eu estivesse no lugar da Carrie, eu teria feito pior. É isso. Desde a Anitta. Mas eu não sou uma vítima, eu sou uma vilã. Então... E você, Nicholas? Você faria a mesma coisa? Ah, eu não sei. Provavelmente eu ia simplesmente fugir dali
ninguém nunca mais ia olhar pra minha cara, alguma coisa assim, sabe? Ou então talvez eu desse um banhozinho no pessoal, só pra eles ficarem feios, né? Como a própria Carrie diz no livro, né? Quero que todos fiquem Sim. feios. Mas você não ia matar ninguém. Ah, Ninguém. não, né? A Thaís ficou decepcionada. Poxa vida. Ah, com certeza, nossa. É que assim, nem todo mundo que tava lá. Quer dizer, eu acho que no livro ela descreve que todo mundo que tava no baile tava rindo da cara dela, né? Mas assim, de inocente, como é que é o nome da professora de educação física? Vocês lembram? A Desjardins. Ela é uma pessoa muito boa. Ela é talvez a melhor pessoa do livro inteiro, né? Ela não é uma pessoa perfeita, mas ela, por todo o livro, ela só quer ajudar a Carrie, né? E ela acaba morrendo ela, no meio, assim. Não, ela não morre, não. Ela não morre, tem razão. Ela não Ela morre. aparece no final. Ela morre no filme, se eu não me engano. Por isso que eu confundi. Pelo menos na década de 70, eu acho. Cara, real que eu nem lembro o que aconteceu com ela. Assim, Ah, pra mim ela morreu também. porque agora eu também não tô lembrando, porque ela tava no baile, isso eu lembro. Ela elogia a Carrie, fala que ela tá bonita e tudo mais. Eu Bom, acho que enfim. ela consegue fugir pela porta dos fundos. Porque a Carrie, ela não tá dentro do baile, né? A Desjardins vai ao encontro dela, né? Pra tentar apaziguar a situação, acalmar a Carrie. E a Carrie empurra com o poder. Aí depois disso, a Carrie sai do ambiente do baile, né? Sim. Aí ela Aí joga ela água e volta. tal. E eu acho que a Desjardins escapa junto com alguns alunos antes do negócio pegar fogo e dos fios caírem no chão, né? E dar choque em todo mundo. É isso mesmo, é isso mesmo. Tanto que tem uma das cenas mais maravilhosas do livro, que é quando ela sai e ela vai para aquele campo aquele gramado de colocar a bandeira, sabe? E foi um dos momentos mais intensos, cara. Esse livro é realmente muito intenso, assim, até a forma que ele é escrito, assim. Você se sente dentro da pele da menina, né? Só pra ressaltar uma coisa aqui, em minha defesa, eu falei que eu teria feito pior, mas é porque eu realmente me coloquei no lugar da Carrie, tendo passado tudo que ela passou na idade que ela tinha, que ela tinha o quê? 15 anos, por aí? No máximo. Pensa na cabeça de uma criança passando por isso, porque assim, a minha perspectiva é que 15 anos ainda é criança. É uma pessoa sim. que tá totalmente sem chão. Eu acho que se ela chegasse a esse ponto que chegou, né, de fato ali do banho de sangue, acho que uma das coisas que ela poderia pensar, talvez não na hora, mas que ela pensaria depois que o sangue esfriasse, perdi a fé na humanidade. Nada mais salva nessa merda. Dá pra entender porque, assim, vilões nascem de traumas desse tipo, não é mesmo? Porque depois de um tempo que você sofre muito, você acaba absorvendo um pouquinho dessas trevas e acaba fazendo com outras pessoas o que você passou. Então, inclusive, eu acho que essa é uma outra inspiração para quem cria vilões, para vilões no geral. Porque, às vezes, acontece que você vê isso até na escola. Você vê uma pessoa que pratica bullying porque sofreu bullying, ou porque sofre dentro de casa, porque sofre alguma coisa. Então, é complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que dá pra gente entender porque que ela fez tudo isso. Ou poderia até ir um pouco mais longe. É complicado, porque assim, existe o julgamento moral, que é o que a gente tá fazendo aqui, de discutir se a Carrie tinha razão ou não tinha, se ela tá justificada ou não. E isso é um tipo de discussão que a gente pode ter com o livro, mas também tem o outro lado, que é o lado emocional, né? Que é o lado de você sentir empatia pela Carrie. E muitas vezes você pode achar que uma pessoa... É aquela coisa, aquele puta clichê, né? Você não precisa achar que uma pessoa tá certa pra perdoar ela, digamos assim. E tipo, você não precisa achar que a Carrie tava certa ou justificada pra perdoar ela. Porque eu perdoo a Carrie, independente se o que ela fez foi certo ou não. Porque o livro inteiro é essa jornada de você se identificar, ou não se identificar, mas sentir empatia por ela, né? E pena dela. Por isso que eu insisto que é um livro mais um drama do que um terror, porque é um livro muito triste, né? Ô, Nico, você queria falar alguma coisa sobre a sua relação com o bullying? Se você já presenciou, já praticou bullying? Presenciar a gente sempre presencia, né, na escola. Mas viver em si, eu vivi muito pouco. Eu acho que dá pra contar às vezes, assim, sabe? Que foi bem, bem tranquilo, assim. Mas é justamente nesse ponto, né, na adolescência, que a gente tá mais confuso, tá mais, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Aí tem aquelas pessoas que provocam, de certa forma, e te desnorteiam, assim, né? Tipo, isso é muito complicado, enfim. Foi mais ou menos isso que eu senti, assim, nos momentos que eu sofri bullying na escola, assim, né?
apesar de sentir empatia pela Carrie, eu não me identifico com a Carrie. Eu me identifico muito mais com outra personagem, e aí a gente já pode ir pra essa segunda, que é a minha personagem favorita do livro, que é a Sue, a Susan Snell, né? Eu acho essa... virou uma das minhas personagens favoritas do King. E isso é dizer muito, porque o King tem ótimos personagens em todos os livros dele. Eu me identifico pra cacete com a Susan, porque ela, pra quem não sabe, se tiver alguém aí que tá ouvindo e não leu o livro, né? A Susan, ela é uma das meninas que pratica bullying com a Carrie na primeira cena do livro, que é a cena da menstruação no banheiro, que elas jogam... Como é que é o nome? Eu não uso, então eu esqueci o nome. Absorvente. O absorvente. Elas jogam absorvente na coitada. E a Susan, ela participa dessa coisa toda. E depois ela se arrepende. E ela passa o livro inteiro sendo assombrada por isso. E eu argumentaria até que a Susan é quase uma segunda protagonista. Porque a gente tem muito dela. Muito mais do que tem no filme, inclusive. E eu acho muito foda como a gente tem duas personagens da turma da Carrie, que uma é a Chris, que continua no bullying e não tá nem aí, e quase sociopata, talvez. E a gente tem a Susan, que é uma pessoa que eu acho que quase todo mundo se identifica em algum nível, porque basicamente, tudo bem, você pode não ter praticado bullying, mas você com certeza já presenciou e muito possivelmente você não fez nada, porque, como vocês disseram, na adolescência a gente tá ocupado demais lidando com as nossas próprias descobertas e tal, acho que o próprio King fala, né, a gente não tem, quando é adolescente, não tá em condição pra erguer bandeira nenhuma, né. E eu gostei muito da Sue por todo o processo dela de culpa e tentativa de redenção. Na quinta série é o quê? 11 anos, por aí, né? A gente não tem noção de nada, não é nem adolescente, é criança mesmo. Eu estava numa escola paga, que eu fiquei 1 ano e meio só, depois eu pulei de volta pra escola pública. Nesse período que eu tava na escola paga, eu lembro vividamente, cara, de um menino na nossa sala, o nome dele era Felipe, cara, eu nunca esqueço, e que ele era estranho. Eu não sei, cara. É possível que ele tivesse talvez autismo, talvez Asperger, sei lá, cara. Mas como é que a gente vai saber dessas coisas nessa idade, né? E eu lembro que ele era muito esculachado. Mas muito mesmo, assim. Não tinha, tipo, porrada. Pelo menos eu não me lembro disso, de nunca terem pegado o moleque pra Cristo, assim, mas ele era muito excluidão, assim, dos projetos, ele era muito zoado, e eu lembro de ter participado dessa exclusão. Talvez por isso que eu tenha me identificado tanto com a Sue, né, daquele negócio, porque a Sue, ela sentiu culpa e cresceu 1 semana depois do ocorrido, né? Eu fui lembrar desse Felipe, tipo, sei lá, 4, 5 anos depois, eu falei, caralho, eu também já fui um cuzão, né? Mas é aquela coisa, né? 11 anos é diferente de 14, 15, 16, né? Eu acho que é um pouco mais perdoável. A pessoa que só olha não é igual a pessoa que pratica bullying. Não, mas eu cheguei a praticar. Tipo, eu não fiz nada muito extremo, tipo, jogar nada, não joguei ovo nem nada. Mas eu lembro de falar, tipo, não vamos fazer o grupo com o Felipe, não, sabe? Não vamos, sabe? Eu fiz parte da exclusão social. Então, isso me assombra um pouco também. Mas é porque eu sou meio paranoico com essas coisas. Tipo, eu sou aquele tipo de pessoa que fala, nossa, lembra há 8 anos atrás, quando me ofereceram um bolo e eu falei que não? Ai, meu Deus, essa pessoa deve me odiar até hoje. Eu fico com essas coisas na cabeça. Dependendo da pessoa, te odeia mesmo. Eu tenho certeza, enfim. Do lado, tá? Só pra deixar claro, todo mundo comete erro, principalmente Obrigado. quando é adolescente. Me sinto absolvido. Eu me sinto absolvido pela pessoa que disse que mataria todo mundo se estivesse no lugar da Carrie. Me sinto muito melhor. Com certeza, esse menino não te incluiria no rolê, porque se ele sofria tanto, só você ter falado isso uma vez, tipo, pra ele, sabe, foi só mais um pinguinho de chantilly no bolo que rola sempre. Então, acho que se ele estivesse no lugar da Carrie, você também tinha chance de sobreviver. Não sei, porque assim, pode exigir maturidade de si mesmo do passado, né? Mas às vezes se você é uma pessoa que começa a fazer o positivo, você começa a mudar o mindset do grupo todo, assim. Se não fosse a Chris, que é uma louca do caralho, talvez a Sue, a longo prazo, tivesse conseguido mudar a cabeça de todo mundo, com exceção da Chris. A Chris, ela não ia mudar a cabeça, mas das outras, tipo, é muito possível que todas elas só tenham praticado bullying porque estavam lá. Eu acho que muito de bullying tá ligado? Você tá no meio e adolescente Maria vai com as outras, sabe? Você fala assim,
então aquele é o bode expiatório? Tá bom, então. É tipo isso, sabe? Bullying tem muito a ver com popularidade. Tipo, se a pessoa que tá fazendo bullying é popular, pra você também ser, ou mesmo pra você não sofrer bullying, você tem que fazer também. É tipo isso. Sim. É um dos maiores clichês de filme americano, de escolar, assim, é aquela menina que é a melhor amiga da popular, sabe? Que faz tudo sendo a amiga da popular, porque aí ela tá, tipo, ela senta ao lado do trono da rainha, sabe? Mesmo ela se Não, mas por que humilhando isso pra... é tão repetitivo? Porque isso acontece mesmo. Isso acontece na vida real repetidas vezes. Então é por isso que é tão repetitivo. Fazer o quê? Principalmente entre meninas. Eu reparei, pelo menos por aqui, né? Não sei, cada escola pode ter um padrão diferente, mas menina perde muito tempo fazendo isso. Meu Deus do céu. Acho que no caso de Carrie também, né? Que a Chris desde criança seguia ela, então. Eu não sei, eu sempre fiz parte da panelinha dos nerds e não me preocupei tanto com o resto, sabe? E, tipo, eu tava no meio termo perfeito, porque eu era esquisitão demais pra ser o popular, mas eu era tranquilo o suficiente pra ninguém me achar esquisito demais, começar a me zoar. Então, tipo, eu tava no meio termo perfeito, que eu tava meio invisível, assim. Eu acho que tava nessa também. Eu ouvi isso uma vez, eu não sei se foi no Jovem Nerd ou em algum desses podcasts que eles estavam falando tipo, de histórias de escola e acho que foi aquele escritor do Espadachim de Carvão. Vocês lembram qual autor que é? Autor brasileiro? Eu sei, eu já li. Eu li, agora que você tá falando, tô lembrando Qual que é o nome dele? Que tem um bigodão? É o Afonso Solano. Afonso Solano. Eu tenho quase certeza que foi ele que falou que ele na escola ele era o tatuador do presídio. Tá ligado o tatuador do presídio? Tipo, em filme, série de prisão. Que todo mundo tem uma boa relação com ele. Ele não tá em nenhuma das facções, tá ligado? Ele tá tranquilo, ele não é inimigo de ninguém, ele é colega de todo mundo, mas ele também não é tão próximo, assim. Ele seria o NPC que você compra item, assim. Ele é aquele cara que passa despercebido. É tipo isso. Aquele zumbi do Resident Evil 4, né? Meu Deus. É o vendedor do Resident Evil 4. É o vendedor. O que vocês acham da Su? Porque eu virei fãzaço dela, assim. Então, não tenho muito a dizer a respeito. Pra mim, eu acho que ela fez o que uma pessoa com o mínimo, né? Decência. De decência deveria fazer, né? Que eu acho que, assim, tu tem limite, né, mesmo? Por mais que você tenha começado a fazer, deixa bem, acho que fala mais de uma vez, tem mais de uma passagem no livro que fala que a Carrie é perseguida desde que ela era um filhotinho. E aí? Tipo, ela era perseguida pelas mesmas meninas. Falaram no livro, passa que os meninos praticavam bullying com ela, mas as meninas eram cruéis. Elas não arredavam o pé e estavam o tempo todo atrás da Carrie. Parecia que a Carrie era, tipo, a atração principal, sabe? A melhor coisa que tem ali é o meu passatempo, sabe? Eu vou te torturar aqui porque sim, tá? Dá licença, valeu. Eu acho que, sabe, tudo tem um limite. E no caso ali da menina, eu acho que merecia até, não a Su, porque eu acho que a Su é quem tá mais dentro da realidade. Eu não sei, né? Tem todo tipo de gente por aí. Mas eu acho que pelo fato dela ter sido explorada, da gente ter visto o que ela pensou ali, a gente viu, né? A gente entendeu o que ela estava pensando. De tanto que ela foi assombrada por ela ter feito aquilo dali, ela sentiu culpa e tal. Mas a Chris, por exemplo, não dá uma explicação para ela ser como ela é. Ela é assim. Nem aí. Ela é assim porque é assim. Não, tem alguns pontos que podem indicar algumas motivações da Chris, mas vamos chegar nela. Ainda na Sul, né? Eu fiquei muito curioso, porque assim, não sei se é no filme, eu acho que é no filme, não no livro, em que ela fala algo do tipo, mas por que vocês não cansam? Acho que ela fala pra Chris, você não cansa? Tipo, cala a boca, chega. E eu fiquei pensando, mas o quanto que o bullying é gratuito, né? Porque a Carrie nunca fez nada pra ninguém, né? E repara assim, ela ficou surpresa. Ela fica surpresa. Porque A Carrie, a Chris não para. Não, a Su. Ela sim. fica surpresa porque a Chris começa e ela não para. Ela não para. Nunca. Só piora. E ela fica, tipo, tá, mas qual o motivo? Por nada? Assim, de graça? Ela nem é feia, né, cara? Isso que é o mais estranho. Porque, assim, não que fosse justificado se ela fosse feia. Mas o da década de 70, eu não considero ela feia. Ela tem ela é meio quirky, assim, ela é meio esquisita mesmo. Mas ela não é uma menina feia. Então é realmente o bullying na escola, ele é totalmente... É quase uma roleta russa, tá ligado? Tipo o Another, assim, eles decidiram...
ok, vamos pegar um número de 1 a 20 e esse número vai ser a pessoa que a gente vai atazanar pro resto do ano, assim. Realmente é sem justificativa. Mais uma vez eu vou me citar aí na história, porque eu sofri bullying por ser feia. E assim, eu ficava... Esse é aquele bullying que eu não sei se eu sofria tanto assim. Gente, chegamos ao ponto que eu apanhei de bonde. Eu apanhei não só de um, mas de grupo, porque eu era feia. Então, gente, vocês têm noção de qual longe vai a minha feiura? Porque a minha feiura incomoda tanto assim vocês. Eu espero que estejam todos mortos, né? Tipo, eu ficava tipo, cara, não, de todos os bullying que eu sofri, esse daí foi o que mais me deixou assim. Mas por quê? Tá, tudo bem, deixa eu ser feia, cara. Eu tô apanhando porque eu sou feia. Então, é um bagulho meio complicado, né? Assim, é complicado mesmo. O que dizer? Foda. Pior que todo mundo é feio na adolescência, né? Esse que é um foda. Não tem ninguém bonito com 14, 15 anos. E o pior de tudo é que realmente também não tinha ninguém bonito, não. Todo mundo era feio mesmo. Todo mundo na adolescência fica horrível, cara. Qual que é a sua opinião sobre essa personagem, Nicholas? A Sue, ela é muito complexa, né? Eu adoro. Eu gosto muito dela também, né? Eu concordo com você que ela seja quase uma protagonista, né? Que ela tá ali junto com a Carrie praticamente o tempo todo. E eu gosto muito dessa virada que ela tem, né? Que ela realmente começa praticando Buda e fala, mas pera, por que eu tô fazendo isso aqui? Isso aqui não tá certo. E ela arranja um jeito, né? Vai ao longo da história discutindo consigo mesma, né? A respeito disso, até achar um modo de compensar aquilo que ela tinha feito com a Carrie, que eu acredito que seja, tipo, desde lá da infância também. Provavelmente ela fazia junto com as meninas, lá desde quando a Carrie era pequenininha. Mas olha o que acontece depois que ela faz o Tommy levar ela pro baile, né? Então eu acho que, além de mostrar essa coisa, essa evolução da personagem, né, do pensamento dela, que eu acho que ela é a mais adulta ali no meio dos adolescentes, será que não seria melhor deixar, em vez de tentar ajudar de alguma forma? Porque olha o que acontece quando ela ajuda, né? Quando a Carrie vai pro baile. É uma coisa pra gente como é que ela ia pensar. saber que ia ter uma sociopata maluca fazendo um plano diabólico, né? Realmente, a gente é confrontado a isso o tempo todo no livro, né? Porque, pelo menos no filme também aparece bastante, que os professores perguntam, viu, mas o que vocês querem fazer com a Carrie no baile? Qual que é o rolê? E eles desconfiam que tá todo mundo junto ali, né? Pra humilhar ela. E, na verdade, a Cris que é a pensadora do negócio. Nem o Billy, que é o namorado dela, fez por ele. Fez por ela, na verdade, né? Então, é que tá. Eu assisti o filme com meu pai, né? Esses dias aí, depois que eu li o livro. E duas coisas, né? Primeiro que ele ficou em dúvida mesmo. Ele falou assim, mas essa menina não tá em complô com a outra, né? Que a Sue não tá em complô com a Chris. Eu falei, não. Ela... Porque ele interpretou assim, né? Faz tudo parte do planinho delas, né? Mas não fazia. E eu acho que o namorado da Sue, eu achei ele muito diferente do livro. Entendeu? Tu tá falando em questão psicológica, né? Não é aparência, não, né? Também, os dois. Mas a aparência é mais como a nossa cabeça imagina quando você lê o livro, né? A nossa cabeça meio que vai solta, assim. Mas eu imagino... Os dois, ele acho que ele é parecido. Eu não mesmo? lembro se fisicamente ele é tão parecido assim, mas psicologicamente ele é. Eu achei diferente. Pra mim, no filme... Ficou mais a impressão de que ele tava fazendo aquilo pra agradar a namorada e que ele tava achando tudo aquilo meio que um saco. No livro... Em 2002, ele começa com essa ideia. Eu acho que ele tá até igual no livro, né? Ele fica meio... Tá, mas vou ter que sair com a Carrie? Tipo, por quê? Mas no livro, ele no finalzinho, ele acaba entendendo que eles estão fazendo uma coisa boa, né? Então, no de Dormidor, a mesma coisa. Até ele sair com a Carrie, ele fica nessa de, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Depois que ele sai com a Carrie, ele fala, nossa, garota, até que ela é legal. Até que ela é bonita. Coisas desse tipo. Ele fica mais de boa. E lembrando aqui, deixar registrado aqui no nosso progresso do Dissecando Stephen King, por enquanto, ele tá em primeiro lugar de mortes mais ridículas, né? Porque a gente vamos deixar esse ranking, a gente vai vendo se algum supera. Por enquanto, o namorado da Sue tá em primeiro lugar por morrer com um balde na testa. Mas, enfim. Duvidando que alguma outra morte vai conseguir superar isso. Mas tudo é possível. Mais alguma coisa pra falar sobre a Sue, Nicholas?
Ou Sue ou o namorado dela. O namorado dela é o Tommy Ross, né? Não é o Isso. Billy Nolan, é o Tommy Ross. E o Tommy Ross, ele é o típico esportista, né? Na verdade. O lance dele, assim, é bem voltado pro esporte. Ele gosta até da popularidade que ele tem, eu imagino, por causa do rolê todo ali, né? Da aparência dele e tal. E os esportistas, geralmente, pelo menos nos Estados Unidos, eles são bem aclamados, assim, né? Que a gente vê em várias séries por aí, enfim, filmes. E realmente eu concordo com vocês que ele chega, tipo, mano, mas por que você quer que eu convide a Carrie? Tipo, esquece isso, cara. Você, fez bullying, deixando de fazer bullying já é uma grande coisa. Eu acho que ele pensava dessa forma, mais ou menos. Mas ele realmente, pelo menos quando aquela cena que ela sai da casa, né, que eles estão prestes a ir pro baile, e ele vê que ela não é aquela menina estranha, ela tem coisas a serem apreciadas, né? Tipo, inclusive a aparência dela, né? Que ela não é feia. Então, ele muda um pouco, né? A visão dela a respeito da Carrie. Então, eu acho esse um ponto bem legal, assim. E realmente ele tá ocupando primeiro no ranking de morrer com uma baldada na cabeça. Teria que ser um balde bem pesado, né? Pra chegar a esse ponto. Ou ele tinha que estar, tipo, num prédio de 10 andares, sei lá, pra fazer alguma coisa. Ou Mas, então enfim. a moleira não desenvolveu até os 15 anos, né, cara? É bem isso. Mas talvez seja também porque ele tomou a bola na cabeça em um lugar específico, né? Nocivo. As teorias. Vamos pensar nisso. O balde bateu num lugar bem específico e nocivo. E como ele tava tão sujo de sangue quanto a Carrie, ninguém achou que ele tava realmente em apuros ali, né? Ele achou que ele desmaiou e ok, beleza, daqui a pouco ele vai acordar e ele não acorda, né? Sinceramente, acho que o Stephen King fez isso de propósito. Eu acho que ele não queria que a Carrie matasse ele, porque aí sim ela ia ser a super vilã. Então, vamos fazer ele morrer antes? De um jeito, como que eu posso fazer isso? Ah, já sei, o balde cai. Você tem toda a razão, é isso mesmo. Concordo. E o que solidifica o fato de que o King, pelo menos, não vê ela como uma vilã, né? Pra mim, eu tive a impressão que o Billy a impressão que eu tive dele, né, na minha leitura, é que ele era um cara bem legal. Eu acho que ele tá entre os melhorzinhos, assim, pra mim é o melhor casal do livro, a Sue e o Billy. Pra mim, eles poderiam ter sobrevivido, assim. A Sue sobreviveu, né? Mas eu fiquei triste quando ele morreu também, porque eu achei ele um cara legal. Então, assim, eu gosto do lance deles terem feito o melhor que eles podiam com a cabeça de imbecil de adolescente deles, porque é uma ideia meio merda, né? Assim, foi muito bem intencionado, eu aprecio, o coração tava no lugar certo, mas é uma ideia merda de convidar a Carrie, né? Se ela queria se desculpar com a Carrie e ajudar ela a se enturmar, era muito mais fácil, sei lá, mano, chamar a Carrie pra uma festa menor, algo menos importante, chamar ela pra estudar pra prova, sabe? Seria muito mais prático. É isso que eu penso, né? Tipo, uma amizade mesmo. Aí, Carrie, vamos virar parceira, não sei o que lá, alguma coisa assim, conversa velho. com ela no corredor, tá ligado? Posso dar minha perspectiva feminina sobre a atitude da Sue com essa ideia mirabolante? Por favor. Então, assim, eu não sou muito. Eu tudo me lembrar de quando na minha vida que eu fui ligada a essas coisas, mas tudo bem, não consigo me lembrar, mas acho que eu consigo compreender a perspectiva. O que acontece? Acho que para a maioria esmagadora das meninas americanas, o baile de formatura é assim, o maior momento da vida, é o auge da adolescência. Tu tem que ativar na tua formatura, porque tu não vai ter momento maior que esse na sua vida. Aquilo ali para elas é tudo, basicamente. Então, acho que ela queria que a Carrie tivesse o melhor momento da vida dela tão bom quanto fosse possível. Porque a Carrie jamais poderia imaginar que ela ia no baile de formatura. E ela acabou tendo essa oportunidade de ir. Ela nem queria, acho que ela nem queria. Não queria. Não, ela acabou querendo, né? Então, mas ela queria por causa disso. Acho que é por causa dessa questão do baile de formatura, ser o momento da sua adolescência. Que adolescente acha que a adolescência é só e ali acabou, sabe? Quando adolescente, você vai morrer. É isso. No caso dele, já isso aconteceu, não quer dizer. Já Sim. pra lá. Inclusive, desculpa te cortar, Thaís, mas isso é muito legal que é citado diretamente no livro. Eu acho que é o namorado da Chris que fala, porque ele é um pouco mais velho, né? E ele fala, isso é muito verdade. Na adolescência, a gente tá completamente convencido de que tudo que tá acontecendo com a gente é muito importante. Passa alguns anos e você vê que aquilo não importava em nada.
Sim, você conversa com se bem que aqui não tem. Por mais que a escola tenha o baile de formatura, não tem nem 50% da importância que tem nos Estados Unidos. Então, até porque a questão da formatura, eu acho que a questão do jogador, o Billy é o jogador, não é mesmo? Uhum. Assim, o que eles têm de fama, sabe? Não é bem fama, eu perdi a palavra. Qual é a palavra mesmo? Popularidade? Não é bem popularidade também, não, mas assim, ele é uma pessoa importante na escola, não é à toa. Porque se você joga e você é muito bom, eu acho que tem aquela questão de você ganhar uma bolsa na faculdade, não é mesmo? Uhum. Tem isso, as escolas competem entre si, é uma coisa desse tipo. Então, aquilo dali é um grande ganho, tem isso. E na formatura é mais a questão feminina. A menina quer ir com o vestido mais lindo, mais caro do universo, com o garoto mais popular, que é o jogador não sei qual. E é isso. Então, acho que a Sula pensou muito nisso. A Carrie, como uma menina, ela deve ter esse sonho de ter a formatura perfeita, até porque ela não sai de casa, a mãe dela não deixa ela viver, não deixa ela namorar. Então, seria literalmente tudo para ela aquilo dali. Seria o sonho dela. De adolescente, realmente, seria o sonho dela. Depois, talvez, se nada disso tivesse acontecido, ela podia crescer e ver, nossa, que merda. Mas, do adolescente é um sonho. Então, acho que foi essa a perspectiva dela, por ela ter feito. E vamos falar, assim, por favor, vamos falar sobre a Sue pensar em dar o namorado dela para Carrie no final do É muito estranho isso, né? Eu fiquei, nossa, é sério mesmo, garota? Porque é que ela não poderia ir pro baile. Assim, ela podia ir pro baile, né? Ela não foi banida que nem a Chris. Poderia, mas assim, ela fez questão de não ir para deixar o casal sozinho. Já tava chipando eles dois. Chega lá no final. Mas ela de repente se apaixona por ela, né? E ela Não, acha legal, sabe? Ela abriu mão do namorado dela. Sabe, você querer ajudar a coisa, mas você doar o seu namorado, literalmente é uma coisa meio esquisita. Eu achei meio esquisito isso. E tem eu isso não no acho. filme também. Eu não acho que é um furo o fato dela querer ajudar a Carrie entregando o namorado dela, emprestando o namorado dela. O que eu acho que é um furo é porque que ela não foi no baile se ela não foi banida, né? Que nem a Chris. Porque ela poderia ir, tipo, com. Como é que eles se dizem? Com a terceira roda, como segurando vela pros dois, tá ligado? Por que não? Sabe? Porque eu acho Muito que estranho. ela já teve essa perspectiva que deixaria a Carrie desconfortável. A Carrie já era aquela pessoa meio acuada, né, à toa, né? Ela ia ver a garota lá, pronto, vai fazer bullying comigo, vai me levar não sei pra onde pra poder tirar a onda com a minha cara. Ela não ia confiar. Então, acho que a ideia foi essa, deixar ela confortável, como se eles fossem literalmente um casal. Você tem razão. Eu ainda acho uma ideia de merda. Eu acho que. Eu também. Não me Seria muito mais. A Su, o que a Su devia ter feito? Ela deveria ter feito aquelas marmitinhas japonesa de anime, sabe? Aqueles arroz que eles comem no teto, no telhado, no quintal do topo da escola, assim. Devia ter trazido, chegado na cara e falado: escuta, vamos comer juntas no intervalo? Pronto, resolveu o problema. Não teria sangue, não teria nada. Eu ia gostar bem mais. A Cris não ia tentar fazer nada, porque o motivo da Cris ter ficado puta foi por causa do... Na verdade, foi por causa do chuveiro, né? Do que aconteceu no chuveiro. Mas depois ela foi banida pro baile. Se a Carrie não tivesse lá, não teria acontecido nada. Então, assim, foi... É triste que a Su vai passar o resto da vida adulta dela se culpando por isso, mas foi uma ideia de merda. Deixa ela se culpar, mas eu acho meio injusto a gente culpar ela por causa disso tudo, porque ela não tinha como prever que isso acontecia, né? Até porque ela não sabia, né? Que a Carrie tinha uns poderes aí. Então, é complicado. Mas vamos falar de uma pessoa que essa sim tem muita culpa, que é a Chris. É a pior personagem, assim, Pennywise 1000 vezes, cara. Eu prefiro o Pennywise do que a Chris, sério. Mas quem não prefere? Pelo amor, uma hora dessa. Nicolas, o que você tem a dizer da nossa querida Chris? Ela é uma maior vilã. Eu não vou falar o palavrão que eu queria falar, não. Diga, que é Ela é uma filha da puta arrogante. terrível, pior... Nossa, que raiva disso. Terrível. Sim, ela é desgraçada mesmo, né? Tipo, tudo, na verdade, é culpa dela, né? Ela foi uma escrota o livro inteiro e ela não tá nem aí porque ela é uma mimadinha, né? Que o papaizinho fica paparicando ela, fica mexendo os pauzinhos pra ela e é isso aí. E aí ela se acha foda e ela culpa a Carrie por essas coisas aí que ela... Que nem na verdade, né? Tô revoltado agora. Na verdade, É bem possível que ela tenha começado o bullying, né? Lá Sim. atrás, anos atrás.
Eu acho que chega a mencionar isso, né? Que era ela que começou. Ela e um grupinho de garoto. Eu não sei se especificou que foi ela que começou, mas, tipo, ele é dito que, tipo, eram sempre as mesmas, né? Mas eu não sei se especifica que foi a Chris que começou. É mas muito Então, provável. é provável. Eu não tenho reclamações sobre personagens assim. Eles dão ódio, mas é claro e nítido que o objetivo de personagens assim, que fazem bullying gratuito, é fazer a gente sentir ódio mesmo. Tem outra razão, não. Mas eu fico um pouquinho chateada quando um personagem de faz bullying nesse nível não tem um final digno. Pra mim, ela não teve, não. Assim, Pô, o carro dela explodiu, mano. O que mais É. você queria? olha, assim, se essa história fosse minha, assim, mas isso é muito pessoal mesmo. Se fosse minha, a Carrie, ela ia fazer tudo que ela fez, mas ela ia guardar a Chris, entendeu? Ela não ia matar a Chris, ela ia Meu guardar Deus. a Chris, ia levar ela pra uma porão pra botar ela lá. No armáriozinho que a mãe usa pra punir ela, ia deixar a Chris lá. É, algum lugar que dê pra mexer, sabe? Tipo uma gaiola. Meu Deus. Tipo, é manter ela ali alguns dias, dá um pouquinho de comida pra ela viver e Nossa. deixa ela lá fazendo algumas Sangue de porco. fazendo algumas coisinhas pra ela sentir um pouquinho de dor, porque eu acho que merece ela sentir um pouquinho de dor, sabe? Então, assim, né? Mas essa sou eu escrevendo, não sei Pinguinho. Thaís Ramos, senhores. É que o fim dela foi bem rápido mesmo, né? E o Billy ficou lá naquela intenção de atropelar ela, e vocês não podem esquecer, principalmente a Thaís, que é nesse ponto do livro, a Carrie já estava morrendo, né? Que ela foi esfaqueada pela própria mãe. E aí ela tava invadindo lá, acelerando o carro para atropelar ela, e ela simplesmente desvia o carro, né? Aí ele bate lá no posto e o carro explode. Foi misericordioso, vai. Porque eu acho que eu concordo um pouco com a Thaís. Eu acho que ela deveria dar uma torturadazinha assim, sabe? Sei lá, um pouquinho pelo menos, vai. Eu E, tipo, acho que assim. no filme de 2013, assistam a cena depois da morte da Chris no filme de 2013, que aquela sim é uma morte interessante, né? Que ela atravessa a cara no vidro do carro. Aí ela morre Cacete. ali. E mostra a cena dela batendo a cara assim, os vidros tudo grudado no rosto. Aí depois a Carrie se vira, Ainda acho pouco. aí a Carrie vira e tá tudo gasolina assim, aí cai o poste, né? No chão, aí dá um curto e explode. Eu acho que assim, a Chris, ela é uma personagem que quando eu anotei aqui os personagens que eu gostaria mais de abordar, primeiramente eu achei que ela era a personagem mais superficial do livro. Porque assim, ela é só a vilã, né? Então ela é aquela personagem que, ela é a bitch de filme de escolar, né? Aquela patricinha que não tem nada na cabeça e tal. Só que, aí eu comecei a relembrar, e eu acho que o filme faz um trabalho até melhor do que o livro. Olha a atrocidade que eu estou falando. O livro é melhor, tá? Só para deixar claro. O livro é melhor em quase tudo. Mas esse é um pequeno ponto em que eu acho que o filme, o da década... Quando eu falo filme, eu tô me referindo ao de 70, porque é o único que eu vi. Eu acho que o filme ele é um pouquinho melhor até. Que é, ele aborda um pouco... ele nem se aprofunda tanto, mas ele exemplifica o que tipo de pessoa que a Chris é através do namoro dela. Porque ela tem um namoro totalmente torto com o cara que é o John Travolta no filme, né? Eles estão direto se maltratando, se xingando, se batendo. Assim. E assim, eu não vou citar nomes aqui, mas eu conheço pessoas que têm relacionamentos assim, sabe? Que você olha e fala, cara, por que vocês estão namorando? Sério, tipo, qual o propósito disso? Porque parece que as pessoas vivem, se unem pra se odiar, tá ligado? E eu acho que isso é muito reflexo da criação dela, porque a gente tem um pouco sobre o pai dela, né? Aí eu acho que não no filme, mas no livro, que ele acha que é um advogado e tal, né? Que ele é o que o Nicholas falou, ele é um cara que sempre facilitou tudo, se tem problema na escola ele vai lá e ameaça os professores e tudo mais, um cara de poder. Então a menina cresceu pra ser uma imprestável, inútil, burra, loira burra, que é uma escrota do cacete. E eu acho que no filme, principalmente, o personagem do John Travolta é mais interessante porque ele mostra o quão torto essas pessoas são. Eles são estranhos, né? A Carrie não é estranha, eles são estranhos. Mas tem uma cena assim no livro que mostra esse relacionamento conturbado entre os dois, assim, sabe?
Principalmente na cena que depois que eles descobrem o que aconteceu, né, no baile, que tava tudo pegando fogo, que eles estão no quarto, né, que eles iam, sei lá, se eles iam transar, o que ia acontecer lá. Sei que Sim. eles estavam se batendo e numa violência e estavam com tesão ao mesmo tempo. Eu acho que é o lance do pornô terror que que a Thaís fala aí às vezes. Tem uma pitadinha de pornô. Nem o pornô terror que eu leio é tão tóxico assim. Acreditem ou não. Não, o maior pornô terror que o King já escreveu é no final do It, mas isso é outra história que a gente vai chegar muito mais pra frente. Graças a Deus, ele não foi muito descritivo, né, naquilo dali. Porque, meu Deus do céu. Meio tenso, né? Mas, enfim, outros tempos, né? Outros tempos. Inclusive, adendo. Outros tempos, não. A gente, vamos lembrar que o final de It foi totalmente, assim, feito sob influência. Não, o livro inteiro foi feito sob influência. Impossível. Não, mas o final é impossível. Não, ele tava chapado de tudo. Ele tinha misturado ali, devia ter misturado catuaba com alguma outra coisa. Catuaba? Ele tava muito alucinado, cara. Não dá pra entender o que ele tá querendo passar aquilo dali. A catuaba é a pior. Eu fico tentando, assim, eu desafio o melhor diretor do mundo, com todos os recursos que existe na face da Terra, reproduzir aquele final ali que ele escreveu. Porque, meu Deus do céu. Nenhuma das versões do It tiveram coragem, né? Não tem como, não tem como, meu Deus do céu. Não, mas só queria dizer que, assim, o ranking é assim, é whisky, pinga, cocaína, LSD e catuaba. Catuaba é o pior de todos, entendeu? Misturado. A gente sabe que o King já usou muita catuaba para escrever os livros dele, né? Inclusive o Cujo, ele já disse que não se lembra de ter escrito, porque ele usava tanta droga que a mente dele deu uns blackout, ele não se lembra. Ele acordou um dia e tinha um livro pronto na mesa dele, assim. Foi Cujo? Eu acho que foi Cujo, que ele não se lembra de escrever, mano. Porque Foram, tipo, meses da vida dele. Eu acho que ele tem um livro que ele lançou. Eu acho que ele chegou a lançar sem saber que tinha lançado. Tipo assim, ele enviou pra eu já não sei. sem saber. E a editora publicou. E ele falou que não lembrava de nada. Tinha tanta vergonha daquilo dali que ele pediu pra tirar. Até hoje é difícil de achar esse livro. Então Não, esse aí é o Rage, não é? O Rage? É? Não é, Nicolas? Que ele tirou do... O que eu sei que ele tirou de circulação foi o Rage por conta do atentado que teve numa escola, né? E encontraram um exemplar desse livro no armário da pessoa que fez o atentado. Aí ele tirou. Então... mas isso já aconteceu com o Neil Gaiman, já com o Sandman. Que teve um maluco lá que matou um pessoal, fez um ritual maluco e falou que foi... Ele fez pelo Sandman, um negócio assim. Sempre tem maluco no mundo, né, cara? A gente não pode... Não tem culpa quem descreve as nossas coisas, hein? O Stephen King vai ter um pouco de dificuldade, então, porque se ele não lembra de Cujo, como que ele vai escrever a continuação de Cujo que ele tava falando aí que ia lançar? Não, ele deve ter lido, né? Imagino eu. É uma experiência totalmente nova, né? Não lembra? Cara, imagina que experiência maravilhosa deve ser você. É meio sci-fi isso, né? Você fala assim, nossa, eu queria ler o meu livro de forma... Como editar o meu livro sem ter um viés? É fácil, é só você usar muita droga, porque aí você vai esquecer que você escreveu, aí você vai editar ele de forma bem imparcial, assim, como se fosse de outra pessoa. Enfim, fugimos total da pauta, né? Viajamos, que legal. Não, mas estavam falando de King, tá tudo bem. Eu não sei se ele tava usando drogas ainda no Carrie. Eu acho que quando chega no Iluminado ele já tava usando bastante droga, mas enfim. É isso que a gente tem pra dizer sobre a Chris. Vocês têm mais algum adendo? Sobre a Chris e sobre o namorado dela e todo o complô do bullying? O que eu tenho que acrescentar ela continua sendo mal explorada. Ela foi uma personagem mal explorada. Eu acho que é porque, como o Stephen King ele fez tudo baseado no que ele via, o que ele via era um bullying sem fundamento. Provavelmente ele não conhecia a pessoa e as pessoas que faziam bullying, e era aquilo só, e acabou. Então ele fez um bullying que não tinha base por nada. Basicamente é isso. Mas bullying não tem base. Então, mas a Chris como essa personagem, tipo, por que ela faz isso? Não há uma explicação de por que ela é assim, sabe? Ela é porque é. Porque o Gênesis é ruim. Então, mas as pessoas que tiraram sarro de você, que tiram sarro de pessoas no geral, assim, elas fazem sem motivo mesmo. Não tem. Se fosse justificado, não seria bullying, seria justiça. Entendeu? O bullying, por definição, ele é
injusto e do nada, Mas assim. não é questão de ela escolher uma pessoa para praticar bullying. Sim, aí é o injusto, mas muitas vezes a pessoa que pratica bullying, ela faz isso como um reflexo de Ah, alguma coisa entendi. na vida dela. Geralmente sempre tem alguma coisinha. E pode ser que seja essa questão do namorado dela, mas eu acho que isso ainda é muito vago, porque o namorado dela já deixa bem claro que ela não foi o primeiro namorado dela, já namorou um bocado de outros. Então, ela teve várias outras influências e desde sempre ela sempre foi assim. Então, ela é só mais uma coisinha. Acho que a única coisa que me pareceu é que ela tava com esse garoto que ela cai na porrada de vez em quando por causa disso, porque ele era um desafio. Ela não podia controlar ele. Então, ela tava porque sim, porque ela queria sentir esse desafio de ter alguém que ela não consegue controlar. Pelo menos foi essa perspectiva que eu tive. Porque Mas ela é isso uma pessoa que sempre controlou todo mundo por ser filha de papai, né? exatamente, ela gostava de adrenalina, tanto é que ela só sente assim uns arrepios na hora da bimbada, eu nunca senti medo, vocês podem reparar. Sim. Ela tem Então, um negócio meio sadomasoquismo né, no livro. então é basicamente isso, mas isso não tem muita relação com o fato dela praticar bullying. Ela foi bem mal explorada nesse quesito. Pode ser sim que ela seja assim, porque sim. Mas teria sido legal se tivesse alguma base, se ela tivesse tido, sei lá, uma infância traumática em algum aspecto. E por isso ela estava descontando em outras pessoas. Mas, ok. Eu acho que a gente teria tido isso se a gente tivesse. Se o Carrie fosse o 30º livro do King, que ele já tivesse se tornado mais o King prolixo que a gente conhece. Porque esse é um livro com muito poucos King rolações, né? Esse é um livro bem direto, diferente de outros, né? No futuro. Se fosse hoje em dia, esse livro ia ter 800 páginas e ia ter intercalações com flashbacks da Chris. Eu não sei se isso seria necessariamente melhor. A única coisa que eu posso falar sobre o namorado dela é que, assim, isso eu acho que talvez seja um pouco polêmico até. E talvez as pessoas mais, sei lá, possam me chamar até de meio machista, talvez, né, nessa minha visão aqui. Mas pra mim, os dois são dois pedaços de lixo, tá? A Cris e o namorado dela. Mas pra mim, ele é um pouco mais vítima dela. Ele não é uma vítima no geral, entendeu? Mas ele é vítima dela. Pra mim, o abuso, ele é mútuo, mas é mais ela manipulando ele. Pra meu ver, isso. Porque, tipo, ela é uma pessoa muito mais inteligente do que ele. E ela tem aquela coisa meio do psicopata de manipular, assim. Tipo, as mulheres psicopatas usam muito sexo pra manipular homens, né? E ela faz isso, o quê? Umas 10 vezes ao longo do livro. De trocar favores por sexo, né? Tipo, ele faz... Ela mesmo fala assim, vai ser fácil fazer ele matar o porco e fazer o negócio do sangue lá. É só eu não transar com ele por 2 semanas. Aí ele faz o que eu quiser. Então, assim, não tô dizendo que a culpa é só dela. A culpa é dele também, ele é um escroto. Mas ela é mais assustadora, ao meu ver, assim. Não sei se é o meu... Acho que eu nem chamo minha isso perspectiva de burrice. homem. A gente nem chama isso de burrice, o fato do cara pensar com a cabeça do Birulei. Porque, Isso. assim, é isso mesmo, né, gente? Tá certo, é difícil até. Tudo bem que ele é meio psicopata também, mas Claro. a maioria dos caras, obviamente não por esse tipo de coisa, porque nem todo mundo é Chris na vida, graças a Deus, aleluia. Então, você pode perceber que as mulheres, elas têm muito disso, né? Pedir um negócio pro cara e... Você pode perceber, conversa de tia é sempre assim. Pedir um negócio pro cara e o cara fazer porque ela ia fazer alguma coisa com ele na cama, ou ia brindar com ele na rua, alguma coisa do tipo. Então, isso acontece, tá certo? É um pouco, assim, por um lado, é genial, porque o Stephen King, ele é o psicólogo da ficção, os personagens dele são todos muito profundos e tem muitas camadas, então é muito foda, que ele, logo no primeiro livro já tem... Assim, mesmo você ter falado que a Chris ela não é tão bem desenvolvida quanto a Carrie, a Sue, mesmo assim a gente tá discutindo várias coisas com base nela, né? Então, assim, por outro lado, é meio creepy que o Stephen King seja esse professor de, 25 anos na época, já escrevendo sobre como as adolescentes usando o sexo pra manipular as pessoas. Tipo, eu imagino, tipo, ele dando aula, assim, né? E planejando o Carrie na cabeça. Assim. Na verdade, eu acho isso bem fácil, porque ele não desenvolveu ela, é justamente isso, né? Ele colocou uma superfície, e essa superfície que ele colocou para fazer essa personagem era justamente o que ele via. E o que ele via era o quê? Adolescentes mimadas, praticando bullying por nada,
com namorados tóxicos. Então, Eu acho que é o suficiente pro livro, sabe? Tipo, a gente não precisa se aprofundar tanto nela. Ela cumpre a função dela perfeitamente, assim. E você, Nicolas, o que você acha? Mais alguma coisa a dizer sobre a Chris? Além de que você odeia ela e quer que ela morra no inferno? Eu vou falar um pouquinho sobre o Billy, né? Que nos filmes, ele aparece de formas muito diferentes, assim, né? No primeiro, no segundo e no terceiro, ele parecem 3 personagens distintos, assim, né? No primeiro, ele é meio sarrista, ele bebe, os negócios assim, né? Que é o John Travolta, né, que você falou. E já no segundo, de 2002, ele assusta um pouco, sabe? Porque ele gosta, né? Ele gostou do lance de tirar o sangue do porco pra jogar na menina. Em certa instância, assim, sabe? Mesmo fazendo isso pela Chris, ele chegou a gostar. Acho que prova disso é quando ele fala a frase dele, né? Sangue de porca pra uma porca. Né? Então ele tem já esse álibi, assim, meio pesado, assim. Aí tem as cenas que eu descrevi, né? Que ele começa a fazer o negócio dos 3 porquinhos e fazer um sorriso estranho e dançando assim. Eu fiquei até meio receoso, assim, com ele. Ficou meio tenso, assim, de 2002. E o de 2013, ele é eu não sei descrever exatamente, assim. Eu não sei se eu acho que ele faz mais pela Cris mesmo, sabe? O de 2013. Fica mais claro isso, assim, que ele faz mais pela Cris. Mas eu tô vendo as fotos aqui de 2002, tem uma cara meio sinistra mesmo. Ele é meio magrelão, assim, meio, sei lá. Típico vilão de King mesmo, assim, sabe? Uma aparência dele. Em 2013 ele também é extremamente aliciador, né? E a Cris manda muito nele, assim, mas ele parece, pelo menos em 2013, que ele gosta dela, de certa forma, né? Um pouco mais profunda do que aparece tanto no livro quanto nos outros. Porque, tipo, no livro, chega na cena final, ele fala que não tá nem aí pra ela e que, inclusive, se ela fosse ela embaixo do balde, ele estaria aplaudindo, né? Então ele é um personagem meio enigmático, assim, de certa forma, né? Eu preciso muito ver o John Travolta fazendo esse personagem. Socorro. Ele é realmente mais bobão, assim, do livro. Eu achei legal, eu gostei Na verdade, eu não desgostei de nenhum dos atores, assim, sinceramente. Acho que a Sue ficou meio sem graça, a do livro é muito mais interessante, mas aí é mais por conta do roteiro do que a atriz em si. Eu acho que era isso sobre a Chris que a gente poderia falar. E agora nós vamos... Você precisa muito assistir a versão de 2002. É tipo assim, tô te pedindo encarecidamente. Sabe o que eu não gostei? Eu não vi, né? Mas sabe, por imagem, sabe o que eu não gostei? Não a atriz, não, porque eu não assisti o filme, eu nem tenho como dizer a atuação. Eu não gostei do visual da atriz da Carrie de 2002. Ela me parece muito velha, ela não me parece uma adolescente. Acho que queriam fazer ela tão zoada e castigada quanto possível, segundo tudo que ela viveu, né? Então... Mas ela parece uma trintona, cara. Parece que ela tem, tipo, 35 anos. Na foto é um pouco pior. No vídeo não é tão ruim. É tipo o Tommy Ross de 76, que, mano, ele tem muito cara de quarentão, assim, e daqueles tiozinhos que fumam, tipo, o dia inteiro, sabe? É muito, muito esquisito, assim, é que nem aqueles Power Rangers antigos, em que, tipo, ei, cara, estamos no nosso aniversário de 14 anos, o cara, tipo, bombado, assim, um ator de 28, assim, no menor sentido. Nada a ver, né? Então o primeiro, o Peter Parker, né, o do Tobey Maguire, assim, mulher de 30 anos, é a Mary Jane, não é... Enfim, né? Agora a gente vai falar sobre a última personagem que eu acho que vale menção, se tiver mais algum, vocês me lembram, que é a nossa querida mãe da Carrie, a Margaret, né? Margaret White. Isso. Meu Deus do céu, que personagem angustiante de se ler, cara. Tipo, eu acho que, assim, tem cenas mais pesadas. Pra mim, a cena do banho de sangue é a mais intensa, mais pesada do livro. Mas as cenas das conversas da Carrie com a mãe são as mais, sabe, terríveis de se ler, cara. É uma vilã realmente incrível. Eu falei da Chris, mas acho que a Margaret White é talvez uma das vilãs mais assustadoras do King Verso. O que vocês acham tanto sobre a Margaret White, sobre a questão do fanatismo religioso e tudo mais? É engraçado a gente falar de vilão, porque, tipo, em certo momento a Carrie é vilã, em certo momento a Sue é vilã, em certo momento a Chris é vilã, em certo momento, sabe? Então é tipo um covil, na verdade. Em certo momento, até o professor é vilão, o diretor.
É porque assim, né, gente, na vida real não tem muito isso. Uma hora você vai estar em uma posição diferente, né? Porque ninguém acerta sempre, não. Então, mesmo que sem querer, você acaba sendo um vilão, que nem a Su, não é mesmo? Uhum. Então, ele nem foi tão sem querer, né? Porque ela tinha noção do que ela estava fazendo. Só que depois é que caiu a ficha que foi pesado, que ela não devia mais fazer aquilo. A gente comete erros, nós não somos seres humanos. Então, todo mundo tem um momentinho, né? De fiz merda. Acho muito perturbador o lance da mulher ser obcecada por fanatismo religioso. Não é a última vez em que o King aborda esse tipo de coisa. Me parece que é algo que ele deve ter vivido, porque ele é do interior dos Estados Unidos, né? Então, aquele pessoal até hoje é meio radical com essas coisas. Então, assim como a questão do bullying, eu não duvido nada que ele tenha presenciado esses caras loucos, assim. Sabe aquele tipo que impede o filho de ir pra escola porque estão ensinando a evolução das espécies? Coisas assim. Aqueles Amish? É Amish? Não sei. É o quê? É que tem uns caras lá nos Estados Unidos que eles são contra, inclusive, de usar eletrodoméstico, que são os Amish, eu acho. Ah, sim, sim, sim. Que eles vivem, Tipo tipo, isso. na fazenda da década de 20, né? Isso. Sei, sei. Não é... Gente doida, né? É, o povo tudo doido lá, tá louco. Mas é isso. Eu acho que a mãe dela, sim, é uma personagem um pouco mais unidimensional. Vocês concordam? É, isso é verdade. A gente tem um pouco do passado dela, né? Que dá aquela coisa um pouquinho do porquê que ela é meio doida, mas e obcecada, né? E um pouquinho até do porquê dela ter medo dos poderes da Carrie, né? Porque tem a questão do gene, né? Do histórico da família. Mas, no fim das contas, ela só serve a função de ser vilã mesmo, né? Eu não tentei entender ela não, para ser bem honesta. Eu não consegui. Ela só passava por entretenimento. Olha só, a pessoa começar. Porque não, é sério, toda vez que ela passava, eu ficava tão. Eu não sei se isso é meu, não sei, não é questão de me identificar aí com a Carrie, não, porque, graças a Deus, eu tive uma mãezona, eu tenho uma mãezona, tá viva ainda, pelo amor de Deus, mas eu fico pensando assim, justamente, se eu já sou meio maluca, tendo uma super mãe, imagina se eu tivesse tido uma infância de merda na escola, porque eu tive, juntando com uma mãe tipo a mãe da Carrie. Acho que eu teria surtado realmente muito mais do que a Carrie. Porque é pesado, você ter uma vida de merda na escola e você ter uma vida de merda em casa. Você não tem paz em lugar nenhum. Tipo assim. E é pesado, porque é mãe, sabe? Mamãe. Não era pra tratar assim. Então, é pior do que você tá, tipo, num orfanato onde todo mundo te trata mal. É a sua mãe. Então, eu ficava bem impressionada toda vez que ela passava. E é engraçado, porque eu escrevo muito sobre esse tipo de coisa. Pais e mães de merda. Então, é bizarro quanto eu ainda fico impressionada com isso. E gosto, ironicamente, eu não sei se isso é preocupante, mas eu gosto muito de histórias assim. Não, eu também gosto. Isso é uma das coisas que eu gosto do King, assim. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu mais pego inspiração, assim. Porque eu acho interessante que ele faz muito isso no It, né? Porque ele tem tempo, né, no It. Que, tipo, todos os personagens têm as próprias famílias e cada família tem uma dinâmica diferente. Acho muito legal isso. Tipo, não querendo passar muito pro It, mas, tipo, um personagem tem uma relação meio esquisita com a mãe. Só que ele é mais amigo de um dos amigos. O outro, ele tem uma relação muito boa com o pai. Só que tem uma relação meio torta com o irmão. Eu acho isso muito legal, porque reflete, assim como na vida, né? A relação que a gente tem com a família reflete muito o tipo de pessoa que a gente acaba sendo, né? Eu acho muito legal. O King faz isso muito bem. Pelo menos, assim, It a gente tem ainda uma calmaria, assim, no coração, fica quentinho, porque tem o clube, né, dos otaru. Então, tem um clube, sabe? A gente consegue fazer uma amizadezinha ali, que é aquele momento de paz. Então, tem um momento de paz, coisa que a Carrie não tem em nenhum momento. Então, a gente tá se sentindo mal. Eu sempre falo que as pessoas ficam surpresas quando descobrem que o It, na verdade, é um livro muito fofinho, né? Ainda mais se você comparar com o Iluminado ou o Cemitério, as pessoas veem a capa daquele palhaço com sangue e tal. Na verdade, esse livro você vai terminar com o coração quentinho. Diferente do Cemitério ou o próprio Carrie, né? Que você sai angustiado e triste. Uhum.
Então, assim, mais alguma coisa a falar sobre a mãe? A mãe realmente não tinha muita coisa pra falar. Bem, eu já falei que ela me aterrorizou um pouquinho, agora falta o Nicolas dizer algo a respeito. O que dizer sobre ela, né? A gente vê que ela, na verdade, ela começa a se tornar meio que fanática, já meio que saindo da adolescência, alguma coisa assim, né? Que ela viu a mãe e o amante dela, não sei, não é amante, né? O namorado dela da vez, quase trepando na frente da filha Sim, e tal. Aí ela meio que se revolta e acaba encontrando esse meio de se mostrar revoltada. Tipo, ela afasta, né? Tudo que seria pecado, de certa forma. Aí quando ela vê a Carrie crescendo, né? E querendo experienciar a vida, ela se sente extremamente desrespeitada, né? Ela como se ela voltasse pro lugar onde ela viveu na adolescência, na infância, né? Que era Uhum. pecaminoso, de certa forma, né? Então ela fica revoltada. E as cenas que a mãe da Carrie bate nela são bem pesadas, assim, né? Principalmente aquela cena que ela joga o chá na cara da Carrie e tudo mais, assim, é bem, bem tenso, assim, viver uma coisa assim, né? E a gente comemora toda vez que a Carrie se manifesta contra, né? Sim. Uma das cenas que eu mais gosto é quando depois que elas brigam lá, que ela sai do armário pela primeira vez, e que ela limpa a máquina, né, de costura que ela tava usando com o poder da mente. Aí a mãe dela fica tipo, eita, mano, o que tá acontecendo? Eu acho muito da hora essa cena. É muito curioso como sempre que várias vezes, quando as coisas começam a se repetir, você começa a ver que não é por acaso que o autor deixou lá, né? Tipo, várias vezes as discussões com a mãe dela voltam pro tema do sexo, né? É muito interessante isso. Eu vou puxar o meu total amadorismo e achismo aqui da psicologia, né? E dizer que é uma coisa meio freudiana de certas obsessões religiosas terem a ver com repressão sexual, né? E tipo, essa quase como se ela foi uma pessoa que viveu com essa repressão e sente uma culpa por ter transado fora do casamento, e a filha é uma punição divina por ter cometido esse pecado. Então quando ela vê a filha dela se abrindo pra sair, pra um negócio super inocente, pra sair com o menino pra tomar, como é que é aquela porra daquele vinho sem álcool que eles fazem lá, o punch. Uhum. Vai sair pra tomar punch, e ela fala, nossa, você vai voltar grávida, tipo, meu Deus, assim. Então parece que é muitas coisas, ela não quer ver a filha tendo uma liberdade de um ponto, né? Mas mais específico, uma liberdade sexual até, que ela não teve. Então essa coisa da sexualidade parece que mistura muito com o lance religioso e torna tudo muito mais insano, né? Uma personagem muito, muito doida, assim. Tanto que a repressão, né, que a própria Carrie sente, ela é manifestada no físico, né? Ela teve a primeira menstruação com 16 anos, e no meio das meninas ainda, né, uma situação extremamente traumática. E acho que vem Sim. muito disso, de a mãe não deixar ela nada se manifestar ali, né? Nunca nem teve a ideia, né? Eu acho que é bem possível que a Carrie nem entendia direito o que era sexo, né? É bem possível, assim. Provavelmente elas não viam filmes, não deveria ter livros além da Bíblia na casa dela, não tinham visitas nem nada, né? Então... Toda e qualquer manifestação era mandada pro armário pra rezar por 6 horas, e até tem aquela Exato. cena que mostra que ela deixou tanto tempo a Carrie dentro do negócio que ela tava passando mal, de vontade de ir no banheiro já, e acho que até aconteceu em algum momento de ela ter que ter cagado lá dentro, sabe? Aí ela tava se sentindo sufocada, sabe? É muito bizarro isso, muito bizarro. Não, é descrito especificamente que ela quase desmaiou pelo cheiro das próprias fezes, cara. O negócio é sinistro. É muito doido isso. O King não mede esforços, né? Já no primeiro livro já dando tapa na cara mesmo, é isso aí. Então, é foda, cara. Nossa, esse livro é muito triste, cara. Sério, esse é um dos livros mais tristes que eu já li na minha vida, cara. A cena final, que não é a cena final, mas a cena da morte da Carrie, já aproveitando e dizendo, eu gosto muito mais da versão do livro que ela morre. Não só porque ela tem um último momento com a Sue, né? Eu acho muito bonito isso, porque através é telepatia, né? Eles têm um momento de telepatia em que a Carrie não consegue nem falar, mas ela consegue sentir e, entre aspas, ouvir os pensamentos da Sue. Então eu não sei se a Carrie perdoou a Sue, mas pelo menos a Carrie entendeu que a Sue não estava no complô de zoar ela, né? Então isso me traz uma certa paz como leitor, assim. Mas eu acho muito tenso, muito triste essa cena final da Carrie toda ensanguentada, caída no chão, assim, e a Sue ali do lado, assim. Você sabe,
algumas das versões do filme fizeram mais próximo, assim, porque no de 70 ela morre na casa, né? A casa é demolida, eu achei uma merda, sinceramente, essa cena. Isso se repete em 2013 também. Acho que a melhor versão é de 2002, mas ela não reproduz essa cena. Ela morre... Na verdade, a Carrie não morre em 2002. Sério? Confesso que eu gostei mais desse final, gente. Desculpa a sociedade. Eu gostei mais do final do filme. Peraí. A Carrie não morre em um dos filmes? Como assim? Não, Não. tu lembra de eu falando lá no grupo que eu tava esperando a Karen voltar e ficava tipo, cadê? Acabou? A Karen vai voltar. Não, mas eu pensei que você falou, tipo... Mano, vocês estão explodindo na minha cabeça. Ela não Como morre, assim? só não O que plot que twist. O que? Ela vai se juntar aos X-Men agora? Como assim? Não, ela forge a própria morte pra conseguir fugir da cidade. Que bosta! Nossa. A Nossa, sua desculpa. ajuda ela. Achei uma merda. Nem assisti. Acaba do mesmo jeito. Com aquele negócio lá de ela reconheceu o corpo, sabe que é Carrie porque a Sue falou que era, mas na verdade ela não morreu. É isso. Ela parece e fugiu da cidade, ela saiu fora. Sim, e tem uma cena que elas estão de frente do túmulo da Carrie, a Carrie e a Sue, e a Carrie tá com uma peruca loira, assim, pra disfarçar. Ah, nossa, que merda! Pra que eles fizeram isso? Pra fazer uma sequência depois? Como assim? Não, eu acho que eles ficaram com pena da Carrie morrer. Deve ter lido igual a gente, ficou chorando. Não, a minha versão vai viver. Não, mas faz por aí. parte da história. E eu quero. Ah, não. Estou chocado. Não vou assistir mais essa versão de 2002. Você não Pior que é a assistiu? melhor versão, cara. É a melhor Não, versão. que Quer dizer, final é esse? Não sei, não assisti o primeiro ainda. Tem que assistir. Olha, deixa eu só incrementar e dizer que a direção da cena do banho de sangue da década de 70 é perfeito. Porque ele filma quase como se ela estivesse num negócio meio onírico, assim, que é tudo muito brilhante, muito feliz. Você foca no sorriso dela e ela, ai, que beleza. Aí cai o sangue e fica eu achei muito foda isso. Fica mudo o filme. E, eles falam assim, todo mundo abre a boca falando coisas, só que a gente não ouve. E a gente só ouve o barulho da corda, né? Aquele... Do balde. Pela representação, adorei. O meu ASMR. E eu achei genial aquilo, muito tenso, assim. A cena é muito foda. Eu adorei o da década de 70. Não é nem metade do livro, mas mesmo assim, é muito bom. Acho que a cena depois também é legal, né? A hora que ela fecha as portas e liga a luz vermelha na cara dela, assim, né? Sim, Muito da hora também. Cara, aquela atriz é muito boa. Eu acho que os filmes mais antigos têm essa beleza de conseguir uma fotografia que nenhuma outra época vai conseguir mais pra cá agora. Não tem como mais. A minha perspectiva é essa. É porque os filmes hoje em dia estão mais genéricos. Fizeram coisas que hoje em dia não tem mais como fazer. Mas é essa perspectiva que passa. Antigamente os filmes tinham mais personalidade, assim. Esse próprio Carrie da década de 70, assim, mas... não nem julgando os outros que eu não vi, mas, assim... hoje em dia os filmes, eles saem no mesmo tom, assim, tá ligado? Sei lá, o próprio Witch recente, que eu não gosto, a propósito, eu gosto da parte 1, mas a parte 2 eu detesto. E eu acho que por mais que o antigão seja meio tosco, pelo menos ele tinha mais personalidade, sabe? Mas a gente vai falar dos filmes do Witch quando chegar o Dissecando o Witch, daqui a 9 anos. Mais alguma coisa geral pra falar ou a gente pode ir pra pensamentos finais sobre o livro como um todo? Acho que a gente já falou sobre tudo, né? Já estamos há quase 3 horas aqui. Jesus. 2 horas já. Bom, então, para finalizar, vamos resumir aqui o veredito final de vocês sobre o Carrie. Então, eu acho que a única coisa que eu tenho a dizer a respeito de feeling ao terminar o livro foi só isso mesmo. Não queria que a Carrie tivesse morrido. É isso, digo e repito. Eu acho que foi válido o final que teve, mas eu ainda teria feito pior. Não me conformo de ter só tido aqui vocês falando, nossa, mas ela vilã. Nossa, apertou um pouco. Pois é isso. Eu acho que ela sofreu muito e ainda ela expôs pouco na hora da explosão. É isso. De 0 a 10. Eu acho que cumpre com o que promete. Vou dar 9. Uau. Você quer uma Pode ir. explicação? Tipo que eu não dei 10?
Não, eu acho alto até. É que eu sou bem crítico, assim, apesar de ter adorado o livro. Mas vai, Nicolas. O que dizer sobre Carrie, né? Só é o meu livro favorito, já li 6 vezes, 7 vezes, enfim. Vou ler muitas mais ainda, né? E, cara, eu gosto muito da dinâmica dos personagens, do confronto ciência-religião, eu acho muito da hora. As cenas, né, do banho de sangue, e depois toda a destruição que ela vai causando, o fato das pessoas saberem que é a Carrie, apesar de não conhecer ela, eu acho isso muito da hora também. Sim, sim. E, enfim, é meu livro favorito. Eu só queria que eles fizessem uma adaptação, tipo, 100% fiel, porque tem cenas que faltam um pouco. Eu acho que é justamente por conta de ser outra mídia, né? Então eles fazem umas adaptações pra isso mesmo. Mas eu sinto falta de uma adaptação que seja 100% fiel mesmo, sabe? Com a Carrie destruindo o baile do lado de fora, dela fazendo o coração da mãe dela parar aos poucos e tal. Eu acho isso muito da hora. Nossa, é maravilhosa essa cena. Obrigada por lembrar. Cara, mas é assim, o diálogo entre elas, puta merda, é muito lindo e maravilhoso e triste. Meu Deus, lindo esse livro me destruiu, cara. Eu tenho que concordar, é muito lindo. Eu achei lindo aquela cena de foi a minha favorita. Assim, perfeito total. Não, mas é mesmo. Aí na versão de 2002... De todas as formas que ela poderia ter feito, olha o jeito como ela matou. Olha a metáfora por trás disso. Tipo, o coração da mamãe. Sim. No filme de 2002, ela chega perto, né? Que ela, na verdade, mostra a cena do coração pulsando, assim, da mãe dela. E a Carrie meio que espreme o coração da mãe dela por dentro, assim. Então ela morre de certa forma parecida, assim, né? Mas ainda não é exatamente igual. Mas é triste porque, assim, até no final, a Carrie... Assim, talvez em algum nível ela até queria matar a mãe dela, mas no final ela se sentiu mal até disso, né? Eu acho que ela não sentiu o rancor de matar as outras pessoas, mas ela sentiu o rancor de um arrependimento misturado com satisfação, toda uma confusão sentimental por ter matado a mãe dela, né? É muito foda isso. Eu acho que a Carrie nunca quis matar a mãe dela. A questão toda ali é que ela queria não sofrer. Perdeu o controle. Não, o objetivo dela era parar de sofrer. Ela não queria mais sofrer tudo que ela sofria. E basicamente ela se viu nessa tendo que fazer essa escolha. Ou eu mato a minha mãe e paro de sofrer na mão dela, ou eu continuo sofrendo. Então, faz sentido. Foi essa a escolha que ela fez. Não foi a questão de matar a mãe dela. Querer matar a mãe dela, ela não queria. Mas foi o jeito. Basicamente é isso. Pelo menos foi o que eu entendi. Essas coisas ficam mais claras no formato de livro do que no de filme, né? No de filme a gente tem que supor muitas coisas em atuação e tal. No livro, como a gente tem acesso aos pensamentos dela, né? É aquela coisa de ser muito mais visceral mesmo, né? A gente entende melhor as motivações dela. Sim, sim. E tem uma cena muito... Eu acho que é na parte que tem o livro da Sul, né? No livro, que fala para as pessoas prestarem atenção que a Carrie era uma garota que estava preocupada em voltar cedo para casa para não deixar a mãe preocupada, né? Uhum. Então, isso dá uma humanidade gigantesca pra Carrie, assim. Eu acho que essa é uma cena que me marcou muito nessa última leitura que a gente fez. E ela fala assim, essa é a menina que as pessoas estão chamando de monstro, né? Sim. Justa, cara. E eu manifesto aqui a minha... É lá uma imagem bem legal pra gente postar essa frase aí. Vamos colocar lá fazer uma... A gente vai fazer cortes. Pelo menos um postzinho da Carrie com essa frase aí. Só pra gente lembrar que a Carrie não é um monstro, né? Por favor, gente. Isso, e eu vou manifestar aqui meu pedido oficial de desculpas, porque eu chamei a Carrie de monstro no primeiro podcast. Sim. Então eu estou aqui manifestando meu pedido de desculpas diante de vocês, tá, gente? A Carrie não é um monstro. Olha, evolução de personagem do episódio 0 pro episódio 1 já. Dissecando Stephen King promete demais, né, cara? Você vê, o Dissecando Stephen King faz as pessoas crescerem como indivíduos. É uma coisa linda. E de 0 a 10, Nicolas, tá óbvio, mas você vai dar 10, né? Claro, 10. O livro da sua vida. Sim. Assim, como eu falei no começo, eu não acho que Carrie seja perfeito. Eu acho que existem as sombras de um dos melhores autores, talvez o melhor autor por aí, nesse livro. A gente já vê um comecinho. Tem a parte em que o Nicolas falou, em que ela desacelera o coração da mãe, a cena do banho de sangue, alguns
Monólogos Internos da Sul, várias partes do livro em que você vê um brilhantismo, você fala, cacete, esse cara é foda. Por outro lado, tem pequenos trechos em que eu acho que tem talvez amadorismo seja um termo muito forte, mas até arrogante da minha parte chamar o King de amador, mas ele ainda não tá 100%, vai? Ele tá 85%, 90%. No Carrie ele tá mudando de marcha ainda. 85%, 90% é uma puta nota. Sim, mas assim, eu digo como autor, né? Então assim, isso aqui é excelente pra ver. Inclusive, uma das minhas motivações pra começar no Carrie era justamente ver a mudança. E eu senti a mudança. Vocês disseram que não tanto, mas é porque eu tô acostumado com o Saco de Ossos. Eu tô acostumado com os Últimos da Torre Negra. Tô acostumado, sabe, com o Misery, o Witch, o Iluminado, o Cemitério. Esses livros que já são as masterpieces do cara. O Carrie, ele é um livro muito bom, mas eu vou dar 7,5 aqui. E eu espero que vocês não me julguem. Entendam que eu gostei pra cacete, mas é porque eu sou chato mesmo e tem algumas coisas. Por exemplo, eu acho que ele tem algumas descrições um pouco cafonas, assim. Tipo, mais pra frente, no Sobre a Escrita, que é o livro de não ficção dele, ele fala sobre os advérbios e os adjetivos e como isso em excesso pode ser um problema. Eu flagrei ele várias vezes usando isso no Carrie. Mas é o primeiro livro do cara, então é até legal que tenha isso, porque a gente vai vendo ele evoluindo. O que mais me pega em Carrie é o lance que eu falei de ver ele como uma metáfora para essas tragédias na escola com adolescentes, de tiroteio e tal. Inclusive, eu gostaria de citar a última cena do livro, né? Que vocês lembram, né? Que é no finalzinho, depois de tudo, a gente tem sinais de uma outra menina, mostra sinais dos mesmos dons, né? Dos mesmos poderes dela. E eu pelo menos interpretei isso como o King, tanto o King como escritor, o King como cidadão americano, e que é da nação em que acontece mais dessas tragédias, né? Muito pelo lance da fácil acesso a armas e tal. Quanto o King, professor da época, dizendo que, olha, gente, essas coisas vão continuar a acontecer se a gente não aprender com essas tragédias que aconteceram, sabe? E, obviamente, esse livro saiu na década de 70, estamos em 2023 e essas coisas continuam acontecendo, então a gente não aprendeu nada, né? Mas é um livro muito triste, mas acho que se você optar por analisar nessa interpretação, eu acho que ele é muito, muito importante até, e muito profundo. Sim, é a questão que você falou sobre questões de escrita mesmo, a forma como ele escolheu contar a história, em questão de construção de texto. A gente tem também que considerar que, eu assim, não me lembro direito, mas uma vez eu li que a gente muda completamente de perspectiva de 6 em 6 meses. É como se, tipo, se de 6 em 6 meses a gente virasse outra pessoa. E, inclusive, o que a gente faz? Se todo dia a gente escreve, todo dia a gente lê, a gente vai absorvendo coisas novas e a gente vai melhorando. A gente se autoanalisa muito como escritor. E eu não sei vocês, mas, por exemplo, o meu livro passou por processo de revisão. Ali eu já aprendi tanta coisa que para mim não era clara, ficou tão claro, e são erros que eu duvido que eu vou cometer de novo, que é até complicado dizer erros, né? Porque quando você escreve não tem erro, não é mesmo? É tudo Sim. livre, você faz do jeito que você achar mais interessante. É por isso até que é tão legal essa diversidade. Tem gente que gosta mais de um tipo de livro, tem gente que gosta mais de outro. Eu e o Nicolas já sei que a gente é daqueles que gosta do livro que conta a história direto e reto. Não enrola muito pra falar as coisas, não. É isso. A gente gosta desse tipo de história. Aquela história que é muito descritiva, que usa de muitas palavras bonitinhas e muito advérbio, muito adjetivo, já não interessa tanto assim. Mas tem pequenas coisas que tornam o seu texto mais fluido, vamos dizer assim. Você pode fazer, e você tem vícios, às vezes, de linguagem. Acho que todo mundo tem, não tem como a gente se livrar muito disso, não. Isso é automático. A gente tem uns vícios na hora que a gente vai escrever que a gente não percebe. E a gente vai melhorando. Como essa obra foi de quantos anos atrás? Acho que 45. Então, 45 anos atrás, e Stephen King vem escrevendo assim, que nem um doido, um livro atrás do outro. Obviamente ele vai evoluir pra caramba, né? Mesmo drogado, mesmo que ele esteja drogado 100% do tempo. Muita catuaba desde então.
Eu acho que não tem como, assim, não tem como você continuar sendo a mesma pessoa. Sempre vai ter alguma diferença. Bonito, bonito. Mas assim, Thaís, você falou uma coisa que eu achei curioso, que você falou algo sobre ter revisado um livro. Então quer dizer que você é escritora? Por acaso tem alguma forma da gente ficar sabendo sobre o seu livro quando sair? Uau! Esse é um ponto que a gente falou sobre os nossos livros? Eu acho que sim, ficaria uma transição bacana. Você estragou a transição. Ah, tá, não tem problema, repete aí. É porque- Não, não. Ah, então, meu nome é Thaís Ramos, eu sou autora de Du, vai ser lançado pela editora Pendragon esse ano, logo, acho que daqui a uns 2 meses, ou 3 meses, não sei. É uma fantasia sombria, que tem bastante drama, vou dizer assim, o que é um pouco perturbador, que me fez pensar muito, inclusive, Lil Carrie me fez pensar muito sobre os dramas que eu coloco na minha história, é por isso que eu dei o 9, porque eu gostei muito do drama que acontece ali, do sofrimento. Sim, eu gostei do sofrimento da Carrie, olha só que controverso. Pois é, porque eu gosto de escrever esse tipo de coisa. Por quê? As pessoas sentem muito quando elas conseguem ter essa empatia, né, com o personagem. Então, se você faz um personagem que o leitor pegou aquela empatia a sofrer, você tá enfiando uma faca no coração dele. E é isso que eu gosto de fazer. Tipo assim. Sim. Então, esperem ter facas enfiadas no coração de vocês quando lerem minhas histórias. Beijo da Anitta. É isso. Maravilha. E você falou os seus arrobas? Eu falei no começo, mas, Ok. de novo, Voodoo Plush em tudo que é canto. No Instagram, no TikTok tem um pontinho, voodoo.plush. E no Wattpad, Thaís_Ramos. Não precisa nem colocar o arroba que você já me acha. Se colocar Thaís_Ramos, colocar perfis, já me acha. Eu só gostaria de dizer que a gente tem aqui uma história de superação, já que a gente falou tanto sobre bullying e sobre problemas de adolescência e tal, que a Thaís, ela incorporou um apelido de adolescência quase como a marca dela como autora agora, né? Não é um negócio meio assim? Na verdade, é muito assim, eu acho que eu sempre. Não é bem um nome. Não é bem um nome. Assim. Foi um dos apelidos que eu ganhei. E as pessoas começaram a me chamar de voodoo na escola. Porque eu virei a roqueira, a maluca, né? A roqueira maluca que tem um bonequinho de voodoo dentro da mochila. Que se a pessoa mexer muito o saco, eu enrolo um fio de cabelo e começa a espetar. Então, como eu peguei essa visão, né, dos outros alunos, e isso me mantinha longe de confusão, sabe? As pessoas paravam de me bater porque eu era feia. Então, eu comecei... Gente, eu amei ser a louca gótica. Não só gostar do estilo, porque realmente eu sou a Wandinha na vida, mas eu comecei a amar essa fama. Até porque eu sempre gostei de terror. Então, eu falava, é mesmo. Se deixar, até levar um bonequinho de voodoo mesmo pra confirmar as teorias. E eu era aquela pessoa mais calma, gente. Todo mundo achava que eu era uma influência. Eu acho que eu era a pessoa mais calma do rolê. E quem ficava na minha rodinha de amigo ia pra casa assistir filme e comer pipoca, e os outros iam fazer besteira. Que dizer. Tá aí, uma história de superação. Nicolas, seu livro, suas redes sociais, suas superações de vida, o que for. Enfim, eu sou o Nicolas Pérez, sou autor de Entre Sonhos e Pesadelos. Se você gosta de Carrie, muito provavelmente você vai gostar de Entre Sonhos e Pesadelos, porque ele foi um puta de uma inspiração pra mim. Eu acho que eu comecei a escrever Entre Sonhos e Pesadelos mais ou menos na época que eu tava envolvido com Stephen King, então ele foi uma grande inspiração. É uma história curta, dinâmica, é uma fix-up, né? São vários contos que vão se interligando aí sutilmente, né, para deixar um mistério bem, bem legal ao longo da história, né, ao longo dos contos. E é isso aí, eu vou deixar a recomendação aí para vocês. Meu perfil é nick.perezautor no Instagram. Aí dê uma olhadinha lá que tem bastante coisa legal. Vocês vão curtir meu livro pra caramba, tenho certeza. É isso aí, lembrando que vocês podem ouvir a gente nos nossos outros podcasts, como o Porão do Dragão, que é vinculado com a editora Pendragon, e lá vocês vão provavelmente encontrar programas como esses, de discussão de livros, né, de clube de leitura, sobre os nossos próprios livros. Então, se você achou interessante Entre Sonhos e Pesadelos e quer ouvir
algo próximo do que a gente faz aqui no Dissecando Stephen King sobre os nossos próprios livros, você pode pesquisar aí em Porão do Dragão. Eu fui Rodrigo Araújo, sou autor também, sim, nós 3 somos autores, veja só. Meu livro sobre crianças e jogos estranhos vai sair também pela editora Pendragon. Ele não é muito parecido com Carrie, ele não é tão triste quanto Carrie, eu acho, mas eu acho que se tivesse alguma similaridade seria o lance de serem pessoas mais novas, assim. A Carrie já é adolescente, né, os personagens são mais crianças, só que tem bastante daquela coisa, tipo, da escola, tem um pouco do lance do bullying também, tem o lance de relações conturbadas com as famílias e tal, mas não é tão pesado assim, é uma leitura um pouco mais leve. Vocês podem me encontrar no Instagram como Rodrigo Araújo 0014 _ e pelo TikTok como Rodrigo B Araújo 14. Eu faço vídeos, tentando fazer diariamente lá, fazendo reviews de livros, filmes, jogos, e a galera tá curtindo bastante assistir lá. E esse foi o nosso primeiro Dissecando Stephen King. Estou feliz pra cacete, adorei a primeira experiência e tô muito empolgado pra nossa segunda leitura, que será Salem, que já tem mais que o dobro do tamanho de Carrie, então vai ser meio sinistro. Vocês têm alguma expectativa pra falar em relação ao programa, a Carrie, alguma coisa específica? Ou podemos encerrar? Eu tô doida pra ler Salem, porque eu adoro vampiro, né? Vampiros antigos, não vampiros crepúsculo. Eu gosto de vampiro Drácula, não vampiros que brilham. Nosferatus, aquele vampiro feio, zoado, que parece um negócio com uma bolha de coisa estranha que saiu de Chernobyl. É isso, é desse vampiro que eu gosto. Não um que brilha no sol. Não deixa isso bem claro. Já sei que é uma hater de Crepúsculo aqui. Gente, nada contra, mas eu não gosto. É isso, eu gosto de vampiro velho. Então eu tô bem ansiosa, não sei que tipo de vampiro que ele vai trazer. Eu não sei se vai ser aquele vampiro mais zumbizado. Não sei nada sobre essa Salem. Me desculpem. Então pra mim vai ser a coisa bem, sei lá, né? Você não viu os filmes? Eu também... Não vi. Não sei nada a respeito. Isso vai ser uma leitura bem diferente de Carrie, porque Carrie a gente já conhecia pelos livros, né? Pelos filmes, e o Nicholas já tinha lido o livro e tal. Eu não sei praticamente nada sobre Salem. Eu só sei 2 coisas. Eu sei que tem vampiros no meio e eu sei um personagem que tá lá. Só conheço um personagem que tá lá. Porque ele é relevante, digamos assim. Mas eu não conheço nada da história, não sei nada do que acontece, então eu vou totalmente nas cegas. Só o Nicholas que já leu Salem, né? Já li Salem, sim. Mas eu tô no mesmo nível de vocês quanto aos filmes, que eu não fui atrás de assistir nenhum dos filmes. Nenhum dos filmes não, só tem um, né, na verdade. Não assisti o filme que adapta esse livro aí. Eu tô ansioso pra ler de novo. Faz um tempinho que eu li, só que por já ter lido, eu sei que a história demora um pouquinho pra engrenar, então isso às vezes incomoda a mim um pouquinho, mas eu acho que a Thaís vai curtir muito porque ele é baseado sim em Drácula, então é isso aí. Bora. Mas é bom. É bom. Então tá certo. É isso. Muito obrigado por nos ouvirem aí nesse gigantesco episódio desse gigantesco projeto. Nos sigam aí no Spotify. Se quiser dar uma força, dá 5 estrelas pra gente. E principalmente nos siga e comente aí. Não dê recomendações porque nós temos um cronograma, mas tentem seguir a gente aí. Se você tá ouvindo aí a gente, provavelmente a gente já tá um pouco avançado, a gente já vai tá no 3º, 4º livro, mas a gente conversa aí, você vê quais livros a gente tá lendo para você ir acompanhando a gente no projeto de Secando Stephen King. Então é isso, tenham muito boa noite, amigos, e que venha Salem. All that for a writer. You guys don't get out much, do you?